Olá, confraria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô de volta aqui hoje, sexta-feira, né, dia 25 de agosto de 2023. Eu espero que dessa gravação aqui hoje ainda eu consiga fazer a edição e colocar no canal, tá? Gostaria muito de poder estar mais ativo aqui, né, gravando mais, mas é a questão realmente da correria. Às vezes à noite, não é nem toda noite, às vezes que eu consigo ir pra academia treinar. Deixa eu até colocar aqui treino, né? Eu quero até fazer uma observação sobre isso. Em relação à minha saúde, percebo que minha voz está um pouquinho rouca, apesar de eu estar me hidratando muito, tentando cuidar de mim, deixando o quarto mais umedecido aqui. Mas o calorão tem afetado. Eu tenho visto muitas pessoas gripadas aqui onde eu moro. Parece que é uma gripe que nunca acaba, sabe? A pessoa melhora um pouco. Eu andei começando, né? Mas eu acho que ela não veio forte em mim porque eu tô direto tomando vitaminas. Eu tô tomando aquele Tribulus terrestre, que é um suplemento natural. Me alimentando, me hidratando, tentando dormir também. Esses dias eu tô evitando de dormir de madrugada, quando dá ali 22 horas, 22 horas e 30, eu já tô na cama, apagando a luz para ir dormir, porque eu sei, o sono ele é vital, né, para que a gente tenha saúde. Então ela começou bem leve assim, mas não me detonou como de outras vezes. Mas estou aqui, né, na luta, trabalhando. E eu vou fazer a introdução aqui do que se trata esse vídeo, para que os senhores aí só fique quem se interessar pelo assunto, né? Eu botei na enquete, eu nem olhei a enquete lá, mas até a última vez que eu tinha olhado, tava 54%. Ah, não lembro mais, era 50. Acho que era 54% das pessoas tinham votado lá, ou era mais, para que eu publicasse sim o conteúdo ainda falando da 123 milhas. Então eu vou falar da 123 milhas, mas fez até bem eu não ter. Eu vou explicar na sequência que eu vou explicar por que fez bem eu não ter publicado esse último conteúdo, porque eu acabei citando o nome de um canal. Teve até um inscrito aí que me alertou sobre isso. Ele falou: toma cuidado, que às vezes você vai estar atraindo quem nem é para estar aqui nesse canal, né? Eu também pensei assim, às vezes um inscrito poderá levar para esta pessoa desse canal que eu falei dele aqui e eu já gerar um hater, esse cara fazer um vídeo resposta expondo o meu canal, e aí isso, tipo assim, vira somente prejudicar aqui, né? Sabe quando eu gravei um conteúdo, pessoal, que dia foi? Foi quarta-feira, antes de ontem, eu acho. Eu gravei um conteúdo aqui na quarta-feira e eu dei tanta gargalhada, sabe? Foi um conteúdo. Se eu tivesse posto aqui, você ia rir comigo também, porque eu dei muita risada aqui. Eu tava gravando aquele esquema que às vezes eu descontrolo um pouco aqui, sabe? Porque foi uma coisa tão insana, foi tão insano assim o que eu vi dessa pessoa falar, que eu fiquei, não, isso aqui merece um conteúdo. Eu vou falar, pessoal, eu vou falar dessa pessoa, mas sem citar o nome do canal e nem o nome, porque eu não quero eu não quero ver ninguém fazendo react. Uma coisa, por exemplo, é o canal do Davi, né? O Que é a Vida, que é um cara do nosso meio aqui, ele é da Androsfera, da Red Pill. Se ele faz um vídeo falando de mim, tô usando ele como um exemplo, né? Fica só entre nós aqui. Agora pensa um cara aí que tem um canal de viagem, um canal grande. Aí vai acontecer comigo, tipo aconteceu com o Campari, né? O homem do Campari, o Beluga, né? O Beluga que foi citado lá no canal do Nando Moura. Eu tô falando disso, de repente eu citar, isso chega no conhecimento dessa pessoa e ele lá com o seu canal grande citar. Eu não quero isso, né? Eu quero anonimato, eu quero que fique reduzido é isso aqui que nós somos, né? Que a gente, só o nosso públicozinho aqui, nós que falamos a mesma língua, nós nos compreendemos entre nós aqui. Esse é o meu desejo. Então, assim, depois eu fiquei, sabe assim, eu gravei, mas depois aquela intuição, a voz da intuição ficou: Vitor, não faz isso. Me deu uma coisa ruim, assim, aquela sensação, assim, tipo, pô, acho que isso aqui não vai ser bom, não, sei lá, eu não consegui. Tanto que eu fiquei, não, deixa eu botar aqui pra galera ver. Na verdade, teve até uma pessoa que falou assim: Vitor, não se prenda, né? Lá na enquete alguém botou isso pra mim. Não se prenda de ter medo, porque vai desagradar. Na verdade, a você, eu lhe agradeço, assim, né? Você teve um cuidado comigo ali. Mas assim, eu acho que eu não soube coordenar bem, não era bem o público.
Ali quando eu botei, era realmente do interesse de vocês. Você tem interesse nesse assunto e tal? Mas se falarmos de um medo, de surgir haters, de pessoas que pudessem me prejudicar, não seria bem aqui do nosso meio, mas sim lá fora. Esse que foi o meu medo maior, né? Mas então, eu pretendo retomar aqui, eu vou falar da 1, 2, 3 milhas, sobre aquela questão que está dando aí na mídia, né, das passagens. Apesar que eu já falei muito, mas eu quero falar de um canal do que essa pessoa colocou, assim, que eu sinceramente, eu levei na piada, assim, eu digo, isso aqui é uma piada para me dar umas boas gargalhadas, porque eu fiquei rindo foi da insanidade dessa pessoa, do absurdo, e quando eu quis expor, a intenção de expor aqui, era para ver a opinião de vocês, assim, o porquê. Eu até comentei com 2 inscritos meus de minha confiança. Eu fiquei, rapaz do céu, como é que pode? O que tu entende disso aqui? Esse meu inscrito até deu lá umas opiniões, mas eu vou narrar aqui e vocês poderão botar nos comentários as razões, por que essa pessoa teve essa reação, né? Se você me ouvir aqui, né, até o final, você vai entender tintim por tintim o que eu estou falando aqui, tá? O que foi essa história, esse fato. Mas atrelado a isso, eu também quero falar da justiça no Brasil. Essa questão da 1, 2, 3 milhas e uma questão que eu tomei conhecimento hoje. Meus amigos, vocês acreditam que eu ganhei uma causa em 2018. Não foi nem, eu falo eu assim, porque eu que fiquei à frente, correndo atrás, mas a ação, o processo judicial estava em nome de minha mãe, que foi contra a Companhia de Energia Elétrica aqui do estado. Nós entramos, depois de 10 anos, com a ajuda de um advogado, com muita luta, nós ganhamos essa indenização. Digamos que do que era para receber, a gente recebeu a metade. Pois vocês acreditam que agora, 5 anos depois, um juiz da comarca aqui condenou a minha mãe por litigância de má-fé e está exigindo que nós devolvamos, acho que é assim que fala, né? Que nós devolvamos, que ela devolva o que ela recebeu por litigância de má-fé. Eu tô assim, aí eu tô vendo, eu vou fazer a junção do fato que aconteceu com a minha mãe aqui, né? Foi uma coincidência, eu fui no advogado, eu acho que o nome desse advogado que eu dei a ele um tempo atrás, eu falei que era um cara, era o advogado Manginão, eu tinha uma amizade com ele, mas ele andou tendo umas atitudes comigo que eu não achei muito legal, eu me afastei, mas no âmbito profissional, ele continua sendo meu advogado. Veja vocês que essa questão aqui da minha mãe, eu tive que ir lá hoje no escritório tratar com ele. Hoje, diferente das outras vezes que eu chego lá e ele rapidinho me manda embora, hoje eu fiquei quase 1h30. Eu fiquei cerca de uma... Conte aí São 18h42 aqui no meu relógio. Tem menos de 10 minutos que eu cheguei aqui em casa. Eu fiquei das 17 horas até agora 18h30 conversando com ele. E o que eu tô vendo acontecer em relação a 1, 2, 3 milhas é mais ou menos o que aconteceu aqui com a minha mãe. Caramba, assim, depois de um trânsito em julgado, tipo assim, o processo foi para a segunda instância em Belém. Essa empresa recorreu várias vezes, sabe? Tanto que foi o quê? Foi 10 anos, né? Foi 10 anos esse processo rolando na justiça. Quando ganhou, ainda enrolou mais uns 2 anos para poder a gente receber. 2 anos, não, mais de ano ainda para receber, para começar a pagar. E agora um juiz, tipo assim, o que fez o negócio acontecer, né? Foi em 2018, bateu o martelo, acabou, né? É isso aqui. Tá ganha a causa, né? Foi lá em 2018, depois um juiz agora botou tudo abaixo agora. Ele disse que não, que disse que houve uma litigância de má-fé. Se você me escutar até o final, o advogado, numa conversa de 1h30, ele me explicou detalhadamente em que se embasou, né? Como que foi embasado isso, que pessoal, se isso prevalecer, eu e a minha mãe aqui, a minha mãe eu nem digo, quem vai ter que pagar sou eu, né? Nós vamos ter que devolver, com juros e correção monetária, aproximadamente R$8.000 para a empresa de energia. Caramba, é um trem assim que eu... Mas vamos lá. Vou falar aqui da 1, 2, 3 milhas, né? Eu vou tentar fazer um resumo de toda essa questão. Eu não fiz um script aqui, né? Mas assim, meus amigos, de uma maneira geral, como é que eu estou me sentindo? O que que eu pensei sobre isso, né? E também conversei hoje com um advogado. Pessoal, no dia quando essa bomba estourou, né, ali no final de semana passada,
eu passei assim uns 2 dias ruins, né? Assim, com aquela sensação, aquela coisa ruim. Nem tanto assim o dinheiro em si, mas o projeto, né? O projeto, eu já tinha várias. Olha, eu comprei uma câmera fotográfica nova visando essa viagem. Roupas de frio, na verdade as roupas de frio eu já tinha comprado ano passado, que eu queria, diga, no inverno que eu vou pra lá, né? Eu já tava assim fazendo uma programação e de repente assim, não vai acontecer, né? É porque é assim que eu estou, é nessa hipótese que eu estou trabalhando, não vai ter, né? Não será, não, a empresa não vai honrar com esse compromisso que foi firmado. Então eu fiquei assim, aquele desapontamento. Mas até que eu cheguei num ponto que eu fiquei assim, não foi só comigo, né? Foi milhares de pessoas que aconteceu. Outra coisa também, eu vou ter que fazer uma confissão aqui para vocês. Existe uma situação que essa situação ela vai no emocional de quem está passando por essa situação. Algumas partes do que eu gravei lá atrás eu estou regravando. Isso aqui são falas que eu tinha falado no áudio que eu resolvi não publicar aqui. Mas assim, existe algumas situações que ela vai no emocional e eu acho que quem usa desse discurso, quem fala dessa maneira, ela já fala consciente que é esse o efeito que causa. Tipo, eu vou falar isso aqui que é exatamente para ferir, para atingir o emocional dessa pessoa. Um dia desse eu vi uma mulher, não sei se era jornalista, não era jornalista, era uma youtuber aí que tem um grande canal, ela chamou de urubu, assim, quem tem tomado essa postura, são os urubus. Porque assim, é umas falas que não... Eu acho que eu já até mencionei lá atrás, mas eu vou sintetizar aqui. Johnny, quando eu vou molhar o bico aqui, eu tô com um copo de suco aqui para ir molhando a garganta. Olha só, eu mencionei para vocês lá atrás que em janeiro eu fiz uma longa busca de informações sobre promo 123 milhas, passagens flexíveis. Porque eu nunca comprei passagem nesse formato que estava sendo oferecido ali. Todas as minhas... Cara, me espantei aqui, essa moto barulhenta passou aqui, perdão. Todas as passagens anteriores a essa que eu comprei, todas, seja no site da companhia aérea, na 123 milhas, na decolar.com, todas, comprei, assim... Pessoal, é incrível, assim, na hora que eu dou o clique lá, pagou, confirmou, pagamento confirmado, já apita. Se for no celular, tchuc, já apita quando eu olho os tickets. Os tickets lá no e-mail. Os tickets estão disponíveis no e-mail e lá na plataforma, né, no site. Você bota lá o número do localizador, já entra direto. E eu fiquei com aquele receio na época. Eu fiquei, caramba, eu vou comprar uma passagem que eu não vou ter os tickets agora, né? Tipo assim, eu vou comprar agora 12 meses de antecedência para quando, em janeiro, faltando 10 dias para a data da viagem, é que eu vou ter, é que a empresa vai, né, 123 milhas vai emitir esse ticket. E eu fiquei, eu juro para vocês, eu fiquei com aquela desconfiança. Se de um lado eu já comprei várias vezes na 123 milhas e tudo deu certo, mas por outro, uma coisa diferente, me bateu aquela insegurança, né? E vou pesquisar para saber. E esse é o ponto. Todas as informações, todas que eu pesquisei há 8 meses atrás, deram como uma coisa boa, uma coisa... O ponto negativo era, olha, você poderá enfrentar umas conexões longas, né? Não te vende a bagagem despachada, você vai ter que comprar por fora. Você tem que ter uma flexibilidade de 3 dias para ida, 3 dias para volta de embarque, né? Mas o seu número de dias é garantido, o número de dias do seu passeio será preservado. E assim, foi tantas informações boas, tantos youtubers ali falando, olha, eu me lembro muito dessa fala aqui, ó. Olha, se você tem disponibilidade de tempo, você não está muito apertadinho ali, o número é só uma semana, então tire a passagem, né, normal. Mas se você tem disponibilidade de dias e você quer economizar uma graninha, é o melhor jeito você comprar as passagens, porque
umas passagens mais baratas. Pesquisei, eu fiquei assim, como é? Eu fiquei assim, como é que uma passagem que custa, sei lá, 5 mil, 4 mil, 5 mil, ela cai para 2 mil reais? Para 1.500, 2 mil. Eu pesquisei, meus amigos. Eu não ia ser um tonto de sair assim de cara comprando um negócio desse. Olha a explicação que me foi dada na época que eu encontrei. Eles falaram assim, que na verdade o grosso da 123 milhas é a venda através de milhas, que ela opera muito com milhas. Então ela tinha esse poder de fazer toda essa negociação. Eu lembro de um especialista que ele falou assim, olha, a 123 milhas ela chega para as companhias aéreas e ela compra lotes de passagem, sabe? São centenas e centenas de passagens e ela já negocia com as milhas. Por quê? Foi a época que eu fiquei até assim. Até hoje eu não tomei essa atitude de aquela Smiles, né? Eu sou cadastrado e tenho um aplicativo da Smiles. Mas eu me lembro desse especialista falar: você quer pagar passagem aérea barata? Faça um programa de milhas, porque uma passagem que custa, por exemplo, 5 mil, o cara deu exemplo lá, você quer ir para Israel, quer ir para Europa, sei lá, a passagem custa 5 mil, com meses, né, de antecedência, você compra essa passagem com 50% de desconto através de milhas. Ele até se fez tipo assim, ele deu exemplo de viagens que ele tinha feito, tipo, eu consegui comprar uma viagem para França com 18 mil milhas, que dava ali 1.800, 2 mil reais. Se fosse fazer a conversão, né, das 18 milhas para reais. Eu não lembro o valor exato, mas era uma coisa assim que eu fiquei impressionado na época. E aquilo me convenceu. Eu digo, não, então não é uma propaganda enganosa, não é um golpe isso aqui. Realmente essa empresa, ela consegue ofertar esses valores baratos. Ela tem um sistema que consegue. E eu comprei acreditando. Para agora, aí o que acontece? Agora, depois que o golpe foi escancarado, que a situação tá posta aí na mídia, aí vem uns bonitos aí de uns youtubers, né? Dizer assim, olha, mas eu avisei. Eu avisei. Um dia eu vi um canal de uma mulher aqui, que eu não lembro o nome dela agora, que eu respondi o vídeo dela lá, né? Ela botou assim, ela gravou um vídeo comentando, e ela, gente, mas tava na cara, como é que você foi cair não existe passagem aérea baratinha, não tem isso, sabe? E eu avisei, aqui no meu canal tem um monte de vídeos aqui que eu avisei que isso aí era golpe, isso aí não tinha condições, isso aí não se sustenta. Aí eu fiquei, quando ela falou nesse vídeo que eu assisti aí há 3, 4 dias atrás, eu digo, deixa eu ver os vídeos dessa mulher que ela gravou meses atrás. Pessoal, eu puxei assim na lista de vídeos dela, os vídeos dos últimos 12 meses. Não foi nem de julho, não, de janeiro pra cá. Eu peguei de agosto pra cá. Todos assim, eu fui olhando os títulos. Eu não vi nenhum vídeo dela falando da 123 milhas. Nenhum. O que tinha vídeos dela lá era falando de viagem, tipo assim, o que fazer em Nova York, o que fazer em Lisboa, o que fazer em cidades aqui do Pará, do Brasil, em Curitiba, era só cidades. Ainda teve alguns vídeos que eu abri, assim, fiquei tentando ali, passando, ouvindo uns pedacinhos ali, pra ver. Eu não vi nenhum vídeo dessa mulher falando que essas é a promo, porque assim, se ia falar desse assunto, ela deveria botar alguma coisa na tela, né, a thumb, né? Chama na thumb, no título, e não tinha. Eu vi, assim eu fui fazendo, eu pesquisei uns 4 que tava com essa conversa, né? E eu não vi, então eu percebi que eu tava diante de pessoas que, na verdade, elas não alertaram nada. Elas não fizeram nenhum alerta lá atrás. É igual uma pessoa falou, é os boca de urubus, que agora, porque tá vendo que as pessoas foram lesadas, foram prejudicadas nessas compras, aí agora ela chega e diz, não, mas eu avisei lá atrás, você comprou porque você é um burro. E, de repente, eu encontrei um canal de um cidadão, que eu não vou citar o nome dele aqui, nem o nome do canal, tá? Aí você vai ter que garimpar aí pra saber, sabe? É porque eu não quero treta. Ele tava nesse bolo aí de vários vídeos que eu tava vendo, né? Eu vi um vídeo dele que ele disse assim... Não, apareceu, devido a eu estar vendo vários vídeos dele, me apareceu um vídeo de 1 ano atrás. 1 ano atrás. O vídeo tava assim, o rosto dele e a foto de uma pirâmide. Só que era uma pirâmidezinha assim, como fosse um desenho. Não, uma foto encolhida, aquela foto assim arredondada, colada ali, né, na thumb.
era como se fosse uma pirâmide feita com barrinhas de ouro. Várias barrinhas de ouro. Aí, se eu não me engano... Então, eu ia falar o título do vídeo, né? Não vou falar o título do vídeo, mas ele tava... Na sua abordagem, ele acusou a 123 Milhas de ser uma pirâmide financeira. Uma pirâmide financeira. Quando eu vi, eu digo, deixa eu assistir. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Quando eu olhei, realmente, pessoal, era vídeo de 1 ano atrás. E ele, diferente da maioria, ele alertou. Ele falou, gente, olha, não existe isso, essas passagens baratas. Isso aqui é pirâmide. As primeiras pessoas que estão comprando, elas vão ser beneficiadas, elas vão conseguir a passagem. Mas você vai ver essa bomba estourar lá na frente, isso não vai para frente. Quando eu vi a explicação dele, eu coloquei um comentário. Eu botei assim, eu falei assim, eu digo, uma pena. Eu não vou falar exatamente, né, com todas as palavras igual tava lá, que eu não lembro de tudo agora, mas mais ou menos eu botei isso aqui lá. Eu falei assim, uma pena que eu não tenha tenha alcançado esse vídeo em janeiro deste ano, quando eu vi os anúncios dessas passagens promocionais, e eu fiquei na dúvida, eu garimpei os vídeos, pesquisei muito, mas eu não encontrei o seu vídeo na época. Eu falei, porque se eu encontro um vídeo desse, ou mais, né, de um vídeo, eu não teria caído nesse golpe. Eu falei, mas ainda assim, eu caí. Eu caí no golpe, tô perdendo aí uma grana, mas eu falei, parabéns pelo que você fez. As pessoas que tiveram sorte de ver esse vídeo até tempos atrás, com certeza elas se livraram de ter tido esse prejuízo. E ele até que me respondeu, né? Ele me respondeu educadamente lá. Ele falou assim, eu avisei muito aqui, né? Mas muitas pessoas não quiseram dar ouvido, mas que te sirva de lição. Ele falou que te sirva de aprendizado. Então, assim, a minha queixa não é comigo. Ele não foi grosseiro comigo, o rapaz desse canal, né? Isso eu vi, imagine assim, sei lá, eu vi esse vídeo, acho que segunda-feira. Não, terça, foi na terça-feira. Na quarta-feira de tarde, ele gravou um outro vídeo, aí acho que por eu ter visto o vídeo dele, apareceu. E eu acabei, na quarta-feira, eu acabei vendo mais vídeos dele. Eu vi uns 4 vídeos dele ao longo do dia, só que não de um ano atrás, mas desta semana corrente agora. E aí foi que quando eu vi umas coisas, quando eu falei de uma insanidade, estou falando disso. Pessoal, de repente eu vi ele gravando uns vídeos assim, muito nervoso, com muita raiva, sabe? E xingando, assim, aquela baixaria nos vídeos. Porque você é um burro, sabe? Você que comprou essas passagens, você é um burro, um idiota, sabe? De ter comprado isso aí, você tem mesmo que se fuder, que se lascar, sabe? Gente burra igual você. Porque falta de aviso não foi, nós avisamos, eu avisei aqui nesse canal, e mesmo assim você... Aí ele cita lá da a URB, porque muita gente caiu no golpe da URB. Isso aí é esses brasileiros que querem levar vantagem, porque quer levar vantagem. E aí tomou bem, e fala... Aí, mas assim, o último vídeo dele foi o vídeo assim que pra mim já beirou o nível da loucura, assim, da insanidade. O que ele fez? Como ele... ele já tinha gravado 3 vídeos ofendendo quem tinha comprado, pessoas nos comentários começaram a reagir. Essas pessoas começaram a reagir, criticando ele, reclamando. Aí o que ele fez? Ele fez um vídeo react a esses comentários. Ele pega. O vídeo foi bem feito. Eu acho que ele tem um programa muito bom para fazer vídeo. Ele botou assim. Ele estava com o telefone na mão. Pessoal, eu juro pra vocês, eu não tava querendo rir, eu não queria rir. Eu acho que rir igual eu ri quarta-feira, eu não vou rir aqui. Olha, o que eu posso dizer assim pra vocês, eu não levei a sério o que essa pessoa falou, sabe? Eu não levei a sério. Eu foi rindo aqui, sabe? Meu Deus, como é que a pessoa se expõe desse jeito? Mas vamos lá. Respirar fundo aqui pra me falar. Ele pegou um celular e foi lendo ali as mensagens que aquelas pessoas tinham mandado para ele. Só que a mensagem também aparecia um quadro assim na tela, um quadradinho com os recortes, né? Então ele estava lendo aqui no celular, mas telespectador também eu conseguia acompanhar pela tela do vídeo. Aí ele, olha, essa mensagem aqui. Pessoal, eu vi assim que as mensagens que as pessoas mandaram para ele não foi devolvendo da mesma moeda. As pessoas estavam mandando assim, mas fulano,
Tenha mais empatia, sabe? Tenha mais empatia. Nem todo mundo tem o conhecimento que você tem, nem todas as pessoas é especialista em passagem aérea como você. Então, assim, o golpista não é a vítima, né? O golpista é a empresa. E assim, ele foi lendo aquelas mensagens, pessoal, e assim, as respostas foi aquela coisa mais baixa, sabe? Baixa mesmo. Ah, você tá pedindo, vá tomar no seu. Eu não quero nem, senão fica até ruim, diz que não é bom, né? Tá postando essas. Eu não tava nem lembrando, agora eu citei palavrões aqui, né? Eu vou evitar citar os palavrões aqui, pra não prejudicar o meu canal. Mas assim, vá tomar naquele lugar, vá se lascar. Você é um burro, você é um imbecil mesmo, você tem que se FU. E fala naquele tanto de coisa. É por isso mesmo, tu mereceu esse golpe aqui, tu mereceu ter tomado assim, ter feito isso aqui, porque você é um burro mesmo. Você é um burro e vai. Caramba, assim, eu fiquei vendo aquilo, tanto que eu não dei conta, assim, eu não consegui assistir. E o pior é que não era só no vídeo, era nos comentários também. Aí eu fui pros comentários. E assim, as mesmas respostas que ele deu em vídeo, ele estava respondendo as pessoas nos comentários. Mas teve uma fala dele, assim, que eu digo, não, daqui para frente não tem como eu levar a sério. Eu vou falar o que foi um argumento, pessoal, deles, assim, que isso aqui para mim é o que, quando eu falei de uma, que abeirou a loucura e a insanidade, foi quando ele disse isso aqui, ó, com essas palavras, ele disse isso. Olha, essas pessoas que compraram essas passagens, promo, da 123... essas pessoas compraram porque elas sabem que a justiça no Brasil prevalece a impunidade. Porque se aqui fosse fosse um país que tivesse uma justiça séria, todos que compraram essa passagem era para estar atrás das grades agora, pelo crime de estelionato. Estelionato, porque são todos estelionatários, sabe? Que estão ajudando a alimentar uma organização criminosa. Você que comprou essa passagem, você é um criminoso e merecia estar na cadeia. Mas você não vai, eu sei que você não vai ser preso, porque aqui não tem, a justiça não é feita aqui nesse país. Meu Deus, eu fiquei assim, ele acusou pessoas que compraram igual eu, né? Aí foi a hora, pessoal, sinceramente. Na verdade, eu não sabia se eu ficava com raiva dele. Foi um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que eu sentia raiva dele, mas me deu vontade de rir, porque eu comecei, no meu pensamento, eu fiquei assim, porra, então eu sou um estelionatário. Eu sou um estelionatário. É tanto que eu gravei. Eu tava deitado aqui na cama, eu fiquei fazendo deboche disso. Como que eu dissesse assim pra vocês? Falei, gente, o Vitor aqui, toma cuidado com o Vitor, que o Vitor aqui é um estelionatário, viu? Eu sou um criminoso. Eu digo, como é que tem algum advogado aí pra me ajudar? Eu preciso recorrer pra um advogado, que se brincar daqui a pouquinho a polícia civil, a polícia federal tá bem aqui na minha porta pra me prender, porque eu participo de um grande esquema de estelionato. Ai, ai. Uhum. Eu tava até levando a sério, meus amigos. Era um canal assim que eu tava levando a sério, desse moço lá, mas depois que eu vi essa fala, eu digo, esse homem tá insano isso aqui. Só que eu fiquei, pessoal, com uma dúvida na minha cabeça. Eu fiquei assim, por que diabos esse homem tá com tanta raiva? Era esse o questionamento no dia que eu quis trazer para vocês, né? Eu comentei isso com o meu inscrito vascaíno e com o BF Ronks, que são meus ADM lá do grupo. Eu chamei eles, eu comentei, eu falei, moço de Deus, o cara pirou o cabeçote aqui falando que quem comprou essas passagens é criminoso. Ele fez uma inversão. Eu entendi o raciocínio dele. Ele quis dizer assim, que os donos da 123 Milhas são os chefes dessa organização e nós, né, na sequência, somos os colaboradores, né? A gente participa do esquema. Pessoal, eu reitero aqui com vocês, não foi isso. Eu não comprei essa passagem visando assim que eu estou participando de um esquema. Teve um momento na fala dele que eu entendi assim, na explicação dele. Ora, se as companhias aéreas operam o preço da passagem de 5 mil para cima, digamos, né, para os voos internacionais, e alguém fez um esquema que consegue emitir uma passagem por 2 mil, menos de 2 mil, então, tipo assim, eu tô tendo um lucro, é como se eu estivesse tendo um lucro indevido.
E, portanto, eu estou participando desse esquema de fraude, desse esquema de corrupção, de estelionato, tudo isso, né? Não, eu não me vi nesse aspecto, eu não me vi. Primeiro, o meu raciocínio foi o seguinte: horas, se essa empresa ela tem o seu logotipo nos aeroportos, na televisão, na internet, você entra no Facebook, tá lá propagandas, no YouTube tem anúncios, tem uns videozinhos de propaganda, venha para 1, 2, 3 milhas, comprar, né, e tal, temos pacotes, isso. Eu acredito que se essa empresa opera no mercado é porque ela é autorizada a isso. Ela está cadastrada, ela tem, né, CNPJ, certeza, né, a ANAC, a Justiça. Eu sou leigo aqui, eu não sei nem como explicar direito isso aqui, mas uns órgãos que ela deva prestar satisfação, que ela tem os seus trâmites a cumprir, tá tudo regularizado. Então, aquela passagem que eu comprei, ela estava autorizada. Não foi um crime eu ter comprado aquela passagem. E aí, se fazer essa inversão, né? Para mim foi tipo uma inversão, onde tipo assim, o criminoso agora não é necessariamente a 1, 2, 3 milhas, mas sim eu que comprei. E na boca de várias pessoas, na boca dos demais youtubers, não seria um criminoso, mas um burro e um idiota imbecil. Porque o crime, né, tava escancarado que aquilo era um golpe, e mesmo assim eu caí porque eu pensei que eu ia levar vantagem. Meus amigos, eu já comprei, olha, todas as vezes que eu comprei passagens pela 1, 2, 3 milhas, embora não sendo nesse formato, com a emissão dos tickets, do localizador ali na hora, mas às vezes eu entrava, eu vou simular um exemplo aqui, né, que eu não, meu celular tá até no modo avião aqui, não tem como eu abrir. Mas um exemplo aqui, sei lá, passagem, me lembro da minha tia, uma passagem que ela queria vir ano passado, a passagem estava 1.500, só a vinda, que hoje é assim, você compra a vinda. No caso deles, eles fizeram assim, eles compraram só a vinda, aí a volta era para comprar depois, que eles não tinham determinado ali a data de voltar, podia ficar 1 mês, 2 meses, eles vieram com o retorno em aberto, né? Aí tava assim, esse valor de 1.500 era um valor parcelado, para pagar parcelado no cartão. Aí embaixo, quando eu clicava lá para ver, né, como as formas de pagamento, tava assim, Pix, 2 pontos, sei lá, R$960. Ainda tinha assim, economia de, vamos fazer a conta aqui, ó, economia de R$540. Hoje eu tava olhando aqui, em uma das passagens aí para trás que eu comprei para ela, a minha tia teve uma economia lá de R$770, uma coisa assim. Por o pagamento ser no Pix, e ainda tinha um tempo lá, 120 minutos. Você tem 120 minutos para você enviar o Pix e aquela... Tipo assim, passou de 2 horas, aí era cancelada aquela proposta de venda, né? Acabou. Todas aquelas compras que a gente fez com um bom desconto, descontos que chegavam até 50%, comprei para essa minha tia, comprei para mim, todos funcionaram corretamente. Fomos para o aeroporto e houve o embarque e a viagem aconteceu. Então, assim, por o histórico da empresa, por toda uma publicidade que foi dada e por todas as informações positivas que eu pesquisei, como é que eu ia achar que eu ia levar um golpe, que essa empresa ia fazer o que fez? E aí, mas agora somos, né, na boca de muitas pessoas aí, somos taxados de, além de burros, somos estelionatários, participantes de um grande esquema criminoso aí. Mas enfim. Mas assim, meus amigos, se de um lado existe essa banda que age dessa maneira, de um outro lado existe uma banda que trata com seriedade do assunto. Agora aqui, deixa eu tirar aqui do modo avião, meu telefone, eu vou entrar bem aqui no YouTube, eu vou fazer uma pausa aqui, que eu vou lhes indicar um canal, que esse canal aqui pra mim é o canal assim top, de ouro, que tá tratando desse assunto. De repente quem tiver curioso, e o rapaz tem tratado, aliás, são 2 canais que eu tô assistindo aqui, 2 assim, canais que falam de viagem, e tem um terceiro canal que é de um advogado, também, que ele tá até se oferecendo lá para pegar, quem quiser procurá-lo para pegar a causa, né? Essas pessoas, elas estão tratando com respeito e com seriedade. Não dessa forma que muitos leigos aqui estão tratando, né?
Por que eu falei que essas falas atingem o emocional? Porque assim, quando acontece uma coisa dessa, já bate aquele mal-estar, né? Uma tristeza, uma frustração, a gente fica desapontado, chateado. Aí você vai buscar informação, aí a informação que vem é uma cacetada em cima. Falar mal, criticar, fazer tudo isso, todo esse shame aqui, né? Mas diferente, inclusive essas pessoas até compraram. Eu vou falar de um canal aqui que o cidadão comprou 18 passagens por esse mesmo que eu comprei aqui. E todas as passagens para. Não, algumas passagens. Deixa eu ver. Algumas passagens para a Europa e outras aqui para o Brasil mesmo. Voo doméstico. Uma fala completamente diferente. E eu estou acompanhando, mas aí é onde vai ligar o tema da justiça. Através desses canais eu vi alguns desdobramentos da justiça, que é o que eu também pretendo tratar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou até anotar. Eu vou olhar aqui e vou anotar o nome dos canais para me informar vocês. Então, meus amigos, eu anotei aqui o nome de 4 canais, tá? Esses canais aqui, esses aqui de boa, eu vou informar, eu vou dar um nome aqui para vocês saberem, porque são canais assim que tratou com respeito e com seriedade esse assunto. Eu acho que é melhor deixar esses que fizeram lá o shame, deixa eles lá no ostracismo, né? Enfim, eu vou falar aqui, tem um canal chamado Estruturando Ideias. Esse aqui foi o canal que eu mais assisti vídeos dele, tô acompanhando. Esse moço desse canal, segundo ele, né, ele comprou 18 passagens, sendo 8 passagens já seria agora, pelo que ele contou lá, seria agora para dia 1º de setembro, para o Nordeste. Ele mora, não sei se é para o Sul ou é Sudeste, uma coisa assim. E ele queria ir para Alagoas, Maceió, para um evento, um encontro lá. Era 8 pessoas, ele até explicou lá, era 8 pessoas, parentes dele, uma coisa assim, era parentes dele, não é bem ele assim a situação, mas são pessoas próximas, mas que ele era um grupo de parentes que iam viajar para alguma coisa lá no Nordeste. E aí cancelou, né? Eles foram notificados e só deram a única opção como voucher. Aí ele disse que acionou o advogado, ele falou que já tem um advogado lá, não sei se ele é empresário, o que ele é, e entrou com uma liminar pedindo para que a 123 Milhas emitisse, cumprisse o que foi contratado, né? Que é o bilhete. Não queremos voucher e nem o dinheiro, nós queremos a passagem para viajar dia 1º. E adivinhem, meus amigos, qual foi a resposta do juiz? Negou, indeferiu. Aí morreu, né? Essas 8 aí ele já perdeu. O juiz não deu. Na sequência, ele falando que o advogado já está trabalhando agora para emissão, porque parece que é em outubro. Eu não estou lembrando a data, mas parece que é agora em outubro. 10 pessoas, que aí é a família dele. É a família dele, a esposa, filhos e não sei mais quem, parece que sogro, os sogros, a mãe dele, é uns parentes próximos, para ir para Portugal. Uma viagem, foi comprada 10 passagens aéreas pela passagem flexível para irem para Portugal. E também está nessa mesma situação, canceladas as passagens. Eu sei que um prejuizão. Ele fala lá o valor, acho que ronda ali a casa dos 30 mil esse prejuízo. Prejuízo alto e está entrando. Aí ele falando que agora também é outra, tem que aguardar, né? Ele diz, né? Porque o juiz indeferiu a primeira, vamos ver se vai indeferir a segunda também, né? Um outro rapaz chamado Tiago Viajante. Esse Tiago Viajante também, com passagens aéreas para ele e sua família, já para agora, mês que vem. Entrou com a liminar pedindo... eu não lembro, ou era liminar ou era tutela antecipada, uma coisa assim. Também foi negado. E ambos os produtores, eles são produtores de conteúdo sobre viagens, contaram que os seus inscritos estavam mandando os relatos e comprovantes e documentos via rede social dos estados aqui do Brasil, contando que eles também fizeram todo um gasto. Eu li num comentário o caso de uma pessoa que ela gastou R$ 1.900 de custas judiciais, mais os honorários advocatícios, para que o juiz deferisse uma liminar favorável a eles, consumidor, para que a viagem, o pessoal que eu estou vendo muito,
de muita gente é pedindo que a empresa emita os bilhetes. É para emitir os bilhetes. E o juiz está negando. O juiz está negando, está indeferindo. Para não dizer que eu não vi, eu vi um caso aqui de um advogado chamado Flávio Faur. Se você quiser ver o canal dele, é Flávio, o sobrenome é F-A-H-U-R, Faur. No canal dele tem alguns vídeos, ele citou um caso lá, parece que em São Paulo, que ele entrou e foi a própria passagem dele. Ele disse que entrou com uma liminar e esse juiz deferiu e a empresa emitiu a passagem. Ainda botou lá uma multa, porque é uma multa de 20 mil pelo não cumprimento. Foi o único caso. Os outros juízes estão negando. Aí quando eu vou pro... Vamos lá, só para fechar aqui, um outro canal aqui, Alex Coimbra. Esse Alex Coimbra, ele dá praticamente uma aula de direito do consumidor, explicando passo a passo o que aconteceu, o crime que a 123 Milhas cometeu. E assim, nos comentários, eu vi muita gente falando assim, que os juízes estão indeferindo esses pedidos de liminares é porque diz que a empresa está operando no vermelho, que a empresa não está como é que chama, com saldo, com liquidez, né? Assim que chama, né? Não está com um cenário bom de liquidez, então não tem como estar devolvendo dinheiro, não tem como estar emitindo essas passagens, está indeferindo. Só que o canal Estruturando Ideias, o cidadão explicou que numa busca, lá numa investigação que ele fez, ele descobriu que essas passagens promo, elas correspondem a 7% apenas de tudo aquilo que a empresa comercializa de vendas. 93% é tudo assim, é igual similar você comprar a passagem no site lá da companhia aérea. É o pagamento com a emissão do ticket na hora, sabe? Já tira na hora a passagem. Só que mais cara, né? Bem mais cara. E ele, segundo ele, o faturamento que eu não gravei é se esse faturamento foi deste ano ou se foi de 2022, mas ele fala de um faturamento anual de 7 bilhões. 7 bilhões, ou seja, ele falou, isso aqui, essas passagens aqui, promo, aqui, que eles estão se recusando a emitir, isso aqui é mixaria. Isso aqui é centavinho para eles. Isso aqui nem faz cócega no orçamento deles. Se eles quisessem, se eles tivessem a responsabilidade e o compromisso, uma vez vendo, tipo assim, o mercado não está favorável, não dá para... Mas assim, para quem já comprou, eles iriam garantir essa passagem e suspendia, não vamos vender mais, vamos parar com isso aqui, né? Mas não fizeram isso. Não fizeram isso e tá aí sacaneando. Ele fala que, de acordo com o Código de Defesa, se o cliente pagou, se ele pagou pelo serviço, ele tem que receber o serviço. Se ele não receber, tem que ter o direito à devolução do dinheiro, ainda corrigido, né? Os juros e correção, a pessoa ainda pode até pedir danos morais. Quer dizer, cancelou aqui, mesmo que devolva o dinheiro, mas e aí o compromisso, aquilo que se pretendia fazer lá, que não vai mais fazer. Enfim, e... assim, aí eu fiquei olhando, né? Tudo isso aqui foi o que foi informado. Gostei das análises, mas eu fiquei vendo assim, poxa, o tanto de liminar indeferida. Aí como é que eu vi o meu caso? O meu caso, pessoal, tá assim. Eles só cancelaram oficialmente, eles deram o comunicado, né? Informou o cliente que a passagem aérea estava cancelada. Não foi nem assim aquela coisa individual, foi por meio de uma nota. Eles soltaram uma nota que quem tinha passagem até dezembro não ia ter emissão de bilhetes. E que eles estavam disponibilizando os vouchers. Que o cliente deveria clicar numa opção para solicitar o recebimento desses vouchers. E que quem tem passagens para 2024 pode seguir a mesma regra. Quando eu abro aqui no meu computador, tem uma mensagem deles falando assim, se você adquiriu os produtos da linha promo
Veja aqui como adquirir os seus vouchers. Era mais ou menos assim que estava escrito. Eu estou tentando lembrar se estava o 2024, mas eu tenho a impressão, né? Para 2024, clique aqui para emitir os vouchers. Eu acho que eu já falei lá atrás, se fosse um voucher único, tipo um voucher no valor, que foi o que eu comprei, o que eu paguei, eu até receberia, sabe? Eu, né, entraria no acordo com eles, pegava esse voucher. Eu tava olhando de ontem para hoje, ainda tem passagens para a Europa. Eita, de repente começou a abrição de boca, caramba. Acho que é porque eu sentei aqui na cadeira, eu tô bem, na cadeira, tô no friozinho aqui, o ar ligado, eu tô bem confortável aqui. Aí parece que o corpo relaxa de uma tal forma que eu fico bocejando. Isso não é o meu horário de dormir. É... Eu tava pesquisando aqui, eu ainda, se eu quisesse comprar agora, eu achei ainda garimpando aqui, ainda tem passagens de 4.800 até 6.000. Eu falo assim, dependendo da data, quando inclui a bagagem, aí beira ali os 6.000, né? Foi o que eu vi muita gente falando, às vezes a pessoa tá até disposta a pagar mais, né, para adquirir aquele bilhete mais caro, mas que viesse o voucher único, já para liquidar ali. Mas não, eles querem parcelar, né? Dar vários vouchers para ser utilizado um em cada compra diferente. Eu fiquei o tempo todo pensando assim, como eles informaram lá que só está cancelado de fato até dezembro, ou seja, se eu fosse fazer qualquer tipo de reivindicação agora, querer entrar na justiça, esses trem assim, eles mesmos vão defender, não, mas o seu tá ativo, não foi cancelado, nós não colocamos lá que em janeiro nós não vamos emitir, colocamos só até dezembro. Então eu digo, eu não devo mexer, deixa quieto. Se eu for lá e cancelar ou pedir, né, solicitar o voucher, acabou. Não posso reclamar de nada. Se eu não peço, espero, aí sim. Quando chegar dezembro, que eles me informaram, aí eu poderia fazer alguma reivindicação, né, cobrar, ou entrar na justiça, enfim. E aí, meus amigos, diante dessa dúvida, sabe, eu fiquei tão pensativo assim. Eu vou ser sincero com vocês, eu ainda tô disposto, quando chegar a época, se eles ofertarem para mim, sei lá, 2 vouchers, eu vou propor isso a eles. Me dê 2 vouchers aí de 1.000 e pouquinho cada um, já me serve, eu compro, porque eu tenho aquela visão assim, aqui eu tô fazendo valer a fala do meu grande amigo aí, o BF Ronks, que ele sempre fala assim, Vitor, não dê segunda chance para quem te sacaneou. Não dê chance para quem te sacaneou. O dar chances, eu tô falando assim, pegar esses muitos vouchers, né, tentar amenizar pro lado deles. Na verdade, o que eu gostaria mesmo de coração era receber o dinheiro. Era receber o reembolso em dinheiro. Mas eu sei que isso aí não vai acontecer, eles não vão devolver o dinheiro, isso tá bem claro lá. E nem receber esses vouchers espiticados, né? Fracionado. Mas como eu ia falando, se de repente eles me dessem 2, eu aceitaria. Mas ainda é aquela coisa, pessoal, ainda é assim, será se isso funciona? Porque de repente compra de novo, né? Pega o voucher, faz outra compra e se me sacanear, né? Mas até então, o que eu estou sabendo é que tá dando problema é para esse estilo de compra, né? Daquelas passagens convencionais. Eles continuam vendendo normalmente. Enfim, aí hoje eu tive uma ideia. Na verdade, na quarta-feira, vamos entrar agora aqui no segundo relato, né? Uns dias atrás, eu vi uma mensagem no celular da minha mãe aqui, do advogado Diego. O Diego é o Blue Pillzão, eu já falei dele aqui pra vocês. Ele aceita chifre, a mulher, ele perde patrimônio pra mulher, mas ele não dá conta. Ele fala sempre pra mim que ele não consegue. Ele não consegue ficar separado dessa mulher dele, não dá conta. Um dia ele mandou uma mensagem no celular da minha mãe e botou assim. Ele só botou assim: Oi,
Acho que muitos aqui são ligados no nome que eu atribuí, né? Aqui a minha mãe. Oi, Evanilde, tudo bom? E aí não falou mais nada. Eu até botei assim. Eu botei um oi, sim. Aí como não respondeu mais, um dia eu mandei um áudio pra ele. Eu falei assim, Diego, eu falei, eu vi que você mandou uma mensagem lá no telefone da minha mãe, uns dias atrás. Eu falei, o que que foi? Teve algum problema? Aí ele, não, não é nada não, foi por engano. Ele não quis falar o motivo. Aí quarta-feira eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, eu gostaria de ir no seu escritório que eu tô com um problema. Eu queria uma orientação tua. E ele, sim, claro, pode vir. Aí eu fui hoje. Fui lá hoje. Quando eu cheguei, meus amigos, eu contei a situação todinha, dar um, dois, três milhas pra ele. De tudo que ele avaliou, ele disse assim, olha, o teu caso, que eles não deixaram explícito, né? Aqui eu não aconselharia a entrar com nenhuma ação agora, porque o risco de perder é muito grande. Então espera, porque aqui eles deixaram, tá muito claro no texto, né? É só até dezembro. Então subentende-se que quem tem passagem de janeiro para frente, eles poderá, ainda tem, tá ativo, eles não cancelaram, tá ativo, pode ser que eles emitam. Então tem que esperar, você tem que esperar a atitude deles. Se é lá para dezembro ou janeiro, eles derem a resposta que não vão te dar a passagem, não vão emitir e oferecer esses vouchers, aí traz aqui que é a hora da gente entrar. Aí eu entro. E ele ainda falou assim, ó, no juizado não tem, no juizado é 100% gratuito. Você não vai pagar custas judiciais. A gente entra, eu entro com ação para ti sem precisar disso aí. Depois que conversamos, todo esse assunto, tudo. Aí então essa parte aí, pessoal, dá um, dois, três milhas, esperar, né? Esperar. Pior que eu até mandei. No dia que eu soube dessa notícia, eu fiquei tão abalado, tão chateado, que eu registrei uma reclamação no 1, 2, 3 milhas, solicitando a eles que, se possível, né? Eu falei assim, eu digo, já que eu não vou ter a viagem mais em janeiro, eu falei, eu não tenho nenhum interesse nos vouchers. Eu falei, então, pelo menos eu gostaria que vocês cancelassem as cobranças. Eu falei, ainda resta 2 parcelas para descontar lá na fatura do cartão, vocês poderiam cancelar isso aí. E aí fica como prejuízo só o que eu já tomei até agora, as parcelas já pagas, que são 8. Até hoje nunca me responderam. De nenhuma maneira, nenhuma maneira. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu tô muito sonolento aqui, infelizmente. Eu tava até esperto, mas eu cheguei numa sonolência. Então o que que eu vou fazer? Eu vou comer e vou dormir. E assim, quando eu tiver zen, quando eu tiver bom, sem sono, sem nada, aí eu volto a gravar. Eu vou terminar esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Gravei aqui 53 minutos, porque senão vai ficar super mal gravado. Quando eu tô com sono, aí a cabeça aqui que já não anda muito boa, esquece das coisas, já não funciona muito. Aí depois, quando eu tô com sono, piora. Então eu vou respeitar o meu corpo, né? A minha situação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer e acho que eu vou dormir cedo hoje. Ruim. Caramba, o ruim é que se eu deitar, são 19h30 agora. Eu posso comer ali, daqui a pouco me deitar aqui, umas 8, 8h30. Aí eu durmo, pessoal. Durmo que é uma beleza. Quando é 1h da manhã eu acordo. 1h da manhã eu acordo. É adeus, sono. Adeus. Mas eu vou ver como é que eu faço aqui. Qualquer coisa aí, de repente eu termino de gravar na madrugada, né? Só acordar 1h da manhã eu termino de gravar e posto aqui no canal pra vocês ouvirem, tá bom? Me desculpe aí, mas é porque realmente não deu mais pra me continuar, não. Alô, confrades, eu tô de volta aqui pra dar sequência aqui à gravação do que eu iniciei ontem e não concluí. Ontem eu estava muito sonolento, aí eu desisti de continuar gravando. Depois eu percebi até que faltou algumas coisas aí pra eu ter falado no assunto aí da 1, 2, 3 milhas, mas eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relatar aqui o que eu
mencionei anteriormente, o outro caso lá da justiça, e no final eu ainda vou fazer um arremate aqui, falando da 123 milhas e desse segundo caso da empresa de energia. E aí eu vou fazer as considerações finais aí. Pode ser que eu ainda puxe alguma coisa, né? Algum detalhe a mais que faltou aí. Mas vamos lá. Pessoal, eu vou fazer aqui uma... Deixa eu me sentar aqui, eu não consigo gravar deitado. Quando eu deito, aí o problema é o nariz fica assim... Eu fico meio ruim para respirar. Vamos lá, acho que aqui eu fico melhor sentado. Eu vou tentar fazer uma síntese, porque essa história que eu vou puxar de novo, eu já tinha contado lá no meu primeiro canal. Deve ter até o backup no Migtal TV. Então tá lá essa história, né? Quem tiver curiosidade depois dá uma olhada. Mas eu vou fazer uma pequena síntese para chegar no que aconteceu agora e assim vocês entenderem, né? E assim, qual é a minha compreensão diante desse fato? Pessoal, em 2008, eu tive um problema aqui em casa relacionado à energia elétrica. Eu fiquei 5 dias no escuro, sem energia, e eu não conseguia fazer com que a empresa viesse aqui verificar o problema. Eu ia no escritório, eles se recusavam a vir. Eu telefonava e dizia que estava lotado o atendimento, não tinha como me atender. E eu ficando no escuro, e alimentos se perdendo na geladeira, e dormindo uns pernilongos aqui, muito desconfortável. Eu consegui ter esse problema resolvido aqui através de uma ordem da promotoria. Eu procurei a promotoria de justiça na época e relatei o fato. Uma promotora de justiça expediu um ofício dando 12 horas para a empresa vir aqui arrumar. Aí eles vieram, era problema no relógio. Um relógio velho, fios soltos por dentro, e aí não estávamos conseguindo ter a energia aqui. Não foi desligamento por falta de pagamento, estava tudo em dias. E eu tive a brilhante ideia, até orientado pela promotora de justiça, de que eu poderia entrar com danos morais na justiça. Muitas vezes vocês vão ouvir eu falar eu o tempo todo, porque assim, eu que corri atrás. Mas assim, o processo que foi montado foi em nome da minha mãe, porque ela é proprietária da casa, a energia vem no nome dela. Então não tinha como eu abrir o processo. Vitor, abri o processo, né? Mas eu participei dele como informante, eu que levei as provas, eu que contratei advogado, enfim. Então, num primeiro momento, nós ingressamos no juizado especial cível. E lá eles têm um hábito, pelo menos aqui onde eu moro, de induzir o cidadão a não contratar advogado. Isso aqui é um fato, assim, que foi... Eu me lembro, assim, que foi muito enfatizado. Olha, não precisa, tá? Você não precisa contratar advogado. Essa tua causa aqui dá para resolver sem precisar de advogado. E eu não contratei, meio que a forma como foi falado deu-me a entender que eu nem poderia. Eu não poderia contratar advogado. E eu lhes digo, eu fiquei quase 5 anos com essa reclamação lá no juizado, que não andava, era sempre no enrolation. Às vezes eles marcavam a audiência, e toda a audiência que a gente ia tinha uma desculpa. Porque a empresa faltou um documento, porque a empresa foi notificada ontem já em cima da hora. Essa da empresa ter sido notificada um dia antes, umas 3 vezes isso aconteceu. Chegava na hora da audiência, um representante da empresa vinha e dizia: olha, a gente não tem como fazer nada porque o juizado mandou o ofício intimando ontem às 16 horas. A gente não teve tempo de... Tem uma palavrinha que eu ouvi muito essa palavra lá no juizado, preposto. Um tempo atrás que eu fui pesquisar o que é um preposto, né? O preposto é alguém que tem que ser designado para ir se apresentar. Pode ser um advogado, eu vejo falar mais de advogado, mas dizem que pode ser uma outra pessoa também, né? Uma procuração, enfim. Aí não tivemos tempo para preparar um preposto. Aí o próprio funcionário do juizado já falava logo: não tem como a audiência ocorrer, porque eles tinham que ter recebido no mínimo com uns 5 dias de antecedência esse ofício, e aí foi falha do juizado, que não intimou em tempo hábil, e aí a empresa não pode responder, vocês vão ter que esperar.
Eu sei que do meio pro fim, uma funcionária do juizado falava na minha cara que não ia marcar mais a audiência. Ela dizia, quando eu ia lá pedir, não vou marcar, não vou. Uma vez eu discuti com ela, ela falou, ela anotou o nome dela num pedaço de papel: se você estiver achando ruim porque eu me recuso, pode me denunciar, pode ir na ouvidoria, procura o juiz, que é o diretor aqui do fórum, me denuncie, pode ir lá e falar que a funcionária fulana está se recusando. E aí a última etapa desse processo, primeiro foi as enrolações, né? Marcava e não acontecia nada, né? Sempre tinha uma desculpa. E do meio pro fim a funcionária passou a declarar que ela não ia mais agendar aquela audiência para mim. Aproximadamente 4 anos. Foi ali de 2008 até 2000 e... Não, pessoal, foi mais. Deixa eu fazer as contas aqui. Foi de 2008 a 2014. No intervalo aí de 6 anos que eu fiquei nessa enrolação, eu resolvi, foi 2014, mais ou menos ali, foi o ano que o advogado Diego, o que eu comentei agora há pouco, né, aqui, eu já mencionei para vocês aqui, ele estava recente, deveria estar com 1 ano já trabalhando aqui na cidade. Eu procurei ele, contei a situação, e aí ele resolveu pegar a causa. Foi assinada a procuração para que ele pudesse atuar no caso. E eu lembro dele falando, ele disse: você vai ver a diferença, Vitor, comigo na frente agora desse processo. Não vai ter isso aí que aconteceu com você, esse negócio de que mandou a intimação em cima da hora, que faltou um documento, ou que funcionário, eu vou lá, pode deixar que quem vai marcar essa audiência sou eu. Vamos ver se essa funcionária vai ter coragem de dizer isso na minha cara. Pessoal, assim, foi incrível que a partir do momento que o advogado entrou em cena, a coisa fluiu assim, sabe? Tudo se desenrolou. Todas as audiências que foi marcada aconteceu direitinho, a empresa foi notificada a tempo, teve audiência, as partes foram ouvidas, primeiro foi a tentativa de acordo, a empresa não aceitou. Eita, deixa eu silenciar aqui, peraí. Aí. Tem vezes que eu lembro logo de início, outras vezes só quando apita aqui, pronto. Não houve nenhuma proposta de acordo, e aí prosseguimos, foi para a instrução, apresentei as provas, testemunhas, todas as partes foram ouvidas. E aí, eu lembro no dia que teve a audiência, eu participei como informante, né? Era alguma coisa, agente de... né? Era alguma coisa informante que falava. Aí eu não incluía como testemunha porque eu moro na casa, né? Então eu não seria considerado uma testemunha. Mas eu lembro, assim, no final da audiência, a juíza que estava presidindo a reunião, ela falou pro meu advogado, ela falou: olha, doutor fulano, aí você fica acompanhando lá no site se não me falha a memória, era Projude, parece. Projude, uma coisa assim. Você entra no site do Projude que eu vou colocar a sentença lá. Aí pode ser daqui 20 dias, 1 mês, 2 meses, 1 hora eu vou botar essa sentença lá, tá? E aí viemos embora. Meus amigos, sei lá, vamos imaginar que essa audiência essas audiências tenham ocorrido ali foi entre 2016 a 2000 e... Porque tudo é muito demorado, né? Entre 2016 a 2018. Sei que em 2018... Não, perdão. Em 2016 saiu uma sentença. Aqui pode ser que eu esteja alguma coisa não esteja batendo, tá? Você até que acompanhou, porque agora eu tô... Esse caso para mim já estava até esquecido, eu nem lembrava mais, assim, eu nem pensava mais nesse assunto. Mas é porque surgiu uma situação agora que trouxe à tona, né? Eu sei que saiu a sentença favorável, nos dando ganho de causa com 8 mil, uma indenização de 8 mil reais. O nosso pedido, lá em 2008, foi 6 mil de danos morais. 6 mil. E a juíza determinou o pagamento de 8 mil. Essa empresa recorreu. Eles recorreram para a capital, né, a segunda instância. Recorreu. Pessoal, eu... mesmo vago assim na minha lembrança, eu lembro dessa empresa ter recorrido umas 3 vezes. Tipo assim, recorria, ganhávamos.
Aí recorria de novo, ganhava, aí recorria de novo. Só que cada vez que recorria, tinha um nomezinho diferente. Recorreu a primeira vez, tinha um nome. Aí a segunda vez foi embargo, não sei do que. Depois embargo, não sei mais do que. É porque eu não sou formado em direito, eu não lembro esses nomes técnicos, né? E eu lembro que aquilo me dava uma raiva. Eu falava assim pro Diego, eu falei, moço, eu acho que vai terminar a gente não recebendo esse dinheiro, porque eu falei, sempre tem um recurso, cabe recurso, recurso, recurso. E assim, e o dinheiro, né, o valor da indenização nunca chega na nossa mão. Aí ele falava assim, Vitor, quanto mais tempo demorar, é ruim, né? Você queria pegar logo, mas por outro lado é melhor, porque esse tempo todinho que está transcorrendo terá que ser atualizado o valor. Aí já não vai ser mais só os 8 mil. Vai vir muito mais do que isso. E aí, meus amigos, ali, como se fosse novembro, mais ou menos, novembro de 2018, que foi quando todos os recursos para essa empresa recorrer acabou, não tinha mais o que fazer, saiu o despacho final, né, dessa sentença, dando 17 mil reais de ganho de indenização. Eu vou colocar, quando eu falar minha mãe é porque o processo está em nome dela, né? Dando 17 mil de ganhos para minha mãe e mais 6 mil reais para o advogado. Tem um nome também que eu não lembro, que eu falei assim, mas ele falou, não, isso aqui, cara, só vem na minha cabeça alguma coisa, sucumbência. Eu não sei se é isso. Que ele falou assim, ó, 17 mil é o teu, assim. E desse teu aí eu tenho direito a 30%. A indenização do processo é isso aí. Você vai me pagar 30%, mas eu tenho mais 6 mil que o juiz determinou que a empresa pagasse para minha pessoa. Aí explicou lá os motivos. Enfim, eu nem sabia que existia isso, né? Então, ao todo, 23 mil. Quando saiu essa ordem, a justiça determinou um prazo, que tinha até tal dia, de tal mês, tipo, sei lá, 90 dias, para fazer este pagamento, senão iria incorrer em multa diária de tantos mil reais. O que a empresa fez? Não demorou muito, coisa assim, de quando saiu a sentença, talvez ali uns 15 dias, a empresa fez um pagamento de 14 mil, aqui arredondando, tá? Foi 13.900 e alguma coisa. Mas para facilitar a minha narração aqui, eu vou considerar como sendo 14 mil reais. Aí eu falei pro advogado, qual foi o meu combinado com ele em cima dos 17 mil? Eu falei assim, ó, me passa esses 10 mil, você fica com 4, e do restante que ainda vai vir, os outros 3 mil é seu. Por quê? Eu fiz umas contas aqui, dava mais de 5 mil que eu deveria pagar, colocando 30%, né? Mas já tinha tido um outro processo lá para trás, que não ganhamos, e ele, tipo assim, teve que recorrer também, foi todo um trabalho que ele teve, e aí tipo assim, eu não pagar nada, eu não me senti bem com isso, o advogado ter trabalhado para mim e não ganhar nada em cima, né? Aí eu paguei, eu sei que eu dei R$ 1.700 a mais para ele, eu falei, você fica com os 7 mil e eu fico com os 10 mil, e ele achou bom o acordo, né? Ficou bom para ele. E aí ele imediatamente ele já me deu os 10 mil. Então assim, a minha parte eu já recebi. Eu lembro que esses 10 mil, um pouco dele eu usei numa viagem, tipo, eu usei uns 3 mil para uma viagem em 2019 e 7 mil eu gastei aqui na reforma da casa. Na época que eu comecei a mexer, foi a última etapa que foi mexido aqui em casa, eu gastei aqui. Pessoal, e aí, tipo assim, já se passaram 5 anos. Eu lembro que algum tempo depois, esse advogado foi embora daqui. Aí ele deixou a causa com uma advogada, que era amiga dele. Ele falou, ó, quem vai... Isso ele informava pra mim. Às vezes eu pedia informação, eu procurava mais assim, no sentido de saber que aquele ciclo fechou, ó, recebeu. E também eu tinha uma curiosidade, porque ele dizia assim, ele falava assim pra mim, ó, vai ocorrer a mesma coisa, né? Ainda ficou quanto? 9 mil, né? Ainda ficou 9 mil para a empresa pagar. Então, quanto mais tempo ela enrolar para não pagar, vai só aumentando o valor. Ele até falou, de repente, lá na frente, você ainda pega uma ponta ainda, do que passar dos 9 mil, você ainda tem direito mais uma parte. Aí, às vezes, eu perguntava, porque eu ficava curioso. Tipo assim, passou 2 anos, 3 anos, né? Eu lembro que umas 2 vezes eu procurei a advogada por mensagem de WhatsApp. Essa advogada foi embora daqui também, ela não mora mais aqui. E ela foi até ríspida assim comigo. Um dia ela disse assim, ó, não precisa tu ficar me mandando mensagem não,
que o dia que tiver alguma resposta eu te passo, tá? Pode deixar que eu vou entrar em contato com você. Não precisa você ficar me cobrando aqui, não. Aí desse dia nunca mais eu toquei no assunto. Este ano o Diego voltou. Ele voltou e retomou o trabalho dele, o escritório dele aqui. Desde maio que eu já sabia que ele estava por aqui na cidade. Mas eu nunca mais toquei nesse assunto. Eu até pensava assim, eu digo, é capaz que já até receberam já esse dinheiro. Mas como eu não tenho parte mais nisso, né? Assim, de fato, né? Ali, uma obrigação. Eu não vou tocar mais no assunto. Deixa isso pra lá. Senhores, dias atrás, talvez uma semana atrás, eu, olhando o celular da minha mãe, eu vi uma mensagem dele, desse advogado. Ele botou assim: Oi, Evanilde. Isso já tinha uns 2 dias que tinha me mandado a mensagem, né? Aí eu respondi, eu digo, eu vou responder como se fosse ela, né? Eu falei: Oi, tudo bem? Eu falei: alguma informação? Aí ele não respondeu mais nada. Eu pensei, não falou nada, talvez porque não. Mas eu já fiquei ligado assim, eu falei: será que tem alguma informação? Pessoal, ontem, sexta-feira, com eu ter ido lá para tratar do assunto da 123 milhas, depois de uma hora e meia de conversa, eu já me levantando para vir embora. Aí ele disse assim, ele falou assim: não, pera aí, eu sei que a gente já vai sair aqui, mas eu preciso te antecipar de uma situação e depois eu quero que você venha com mais calma aqui pra gente tratar só desse assunto. Ele falou assim: eu tô com um problema relacionado à sua mãe. Eu falei: o que foi? Ele falou: tu lembra daquele processo assim, assado, né, que ainda ficou um restante? Eles, pois tanto eu quanto a minha colega, a gente estava botando pressão em cima para receber, fazendo a petição para que o juiz fizesse o bloqueio das contas da empresa para realizar o pagamento. Aí ele disse que essa empresa, que hoje em dia aqui no meu estado chama-se Equatorial, diz que a Equatorial, né, os seus advogados entraram com uma documentação jurídica solicitando devolução de R$8.000. Diz que eles acharam lá um artigo. Eles acharam um artigo na lei que dizia-se, aliás, acho que eu falei errado aqui, né? Que dizia, abre aspas, que o juiz não deva pagar nenhum centavo a mais além do que o cliente pediu, e que em 2008 a minha mãe tinha solicitado 6.000 de indenização por danos morais e a empresa foi obrigada a pagar 17.000, sendo que já tinha sido pago, né? Foi pago 14.000. Aí foi feito um pedido de devolução de R$8.000. Aí o Diego falou, ele disse: rapaz, você acredita que a empresa entrou com esse pedido e o juiz acolheu? O juiz sentenciou, condenando a sua mãe a fazer a devolução de R$8.000 que foi pago, que foi recebidos indevidamente, porque no processo ela tinha pedido só 6.000 e ela recebeu 14, né? Foi pago 14.000. Então ela vai ter que devolver 8.000 para a empresa. Pessoal, quando esse advogado falou isso pra mim, eu quase caí pra trás. Minha irmã ficou gelada na hora, assim, sabe? Eu falei: meu irmão de Deus, eu falei: que conversa é essa? Eu falei, 5 anos depois, eu falei: como assim? Como nós somos culpados disso? Eu falei: foi um ato da própria justiça. Quem deliberou isso aí foi a justiça, foi um juiz que assinou. É porque aqui, pessoal, acho que isso é no Brasil todo. Assim, você tem um juiz ali na comarca, às vezes fica 2 anos, 3 anos, aí troca, né? De vez em quando troca. Aqui, de vez em quando eu vejo falar de um juiz novo aqui, trabalhando na comarca. Então já é um outro juiz. Esse juiz que sentenciou para que a minha mãe devolva esse dinheiro, não é o mesmo que deliberou, né? Obrigando lá, porque o pagamento, pelo que eu entendi, foi resolvido uma série de coisas lá em Belém, na capital, mas por fim o processo parou aqui e foi pago aqui, né? Aí ele falou, eu falei: sim, como é que vai ficar agora? Aí ele falou assim: não, agora eu estou trabalhando em cima já do processo e a gente vai recorrer, nós vamos recorrer. Mas assim, houve um fato que depois ele disse que vai me mostrar, ele vai até imprimir lá uma cópia e me entregar disso, mas ele disse que quando o juiz sentenciou, ele disse que fez uma réplica lá. Eu não sei se é recurso que chama, ele fez alguma coisa lá respondendo, questionando o juiz. Ele botou uma série de questionamentos. Ele disse que o juiz fez tipo assim uma ameaça. Ele fez uma ameaça com essas palavras que o juiz escreveu assim para ele dentro do processo lá que fica na internet.
Diz que ele falou assim, que essa seja a derradeira vez que você ousa vir me questionar, tá? Ele disse, por enquanto, eu ainda tô sendo bom, que eu só tô cobrando da sua cliente que ela devolva o que ela recebeu a mais, tá? Porque se você ainda tocar nesse assunto de novo aqui pra mim, eu vou fazer ela pagar muito mais. Eu vou incluir aqui mais crimes que ela cometeu, litigância de má-fé. É porque eu não lembro agora, mas foi mais umas 3 coisas. Sabe, eu consigo fazer ela pagar muito mais do que só esses 8 mil reais aí, tá? Então não me questione mais. Aí eu falei pra ele, o que é que você vai fazer? Ele, claro que eu vou recorrer. Eu vou recorrer. Pessoal, eu ainda estou assim com uma esperança de que isso aí possa não ir para frente, porque não é a primeira vez que isso acontece comigo. Também em 2014, enquanto o advogado pegou essa questão, que na época chamava-se CELPA, hoje é Equatorial, na época eu passei para ele um caso de um processo da Caixa. Eu também fui lesado pela Caixa Econômica numa negociação de parcelamento de uma dívida, e o banco me sacaneou. Eu comecei a pagar o parcelamento, eles suspenderam o parcelamento, incluiu multas, juros e quebras contratuais, um monte de coisa, que a dívida ficou muito maior do que o que estava antes. E aí, por essa razão, na época eu procurei ele e entramos na justiça contra a Caixa Econômica para rever isso aí. E o juiz, na época, me condenou a pagar uma indenização no valor de 3 mil reais para a Caixa Econômica, alegando que eu estava litigando de má-fé. Porque disse que o banco, eu me lembro, esse eu vi, ele imprimiu, me mostrou a cópia lá da resposta na sentença. O juiz considerou o seguinte: aqui eu vou recordar, né? Mais esse caso aqui para vocês verem como é que funciona a justiça. Eu me lembro até do mês, foi fevereiro de 2014. Pensem assim, em setembro, início de setembro, daquele ano, não, de 2013, eu comprei uma passagem aérea para viajar para Amsterdã. Essa passagem custou R$ 3.138 na época, dividida em 5 parcelas de 600 e poucos reais. Eu paguei 4 parcelas direitinho, mas por uma razão aqui que eu não lembro o que aconteceu, eu tive uma fatura, tipo assim, 600 e mais 200 e pouco de uns gastos que eu fiz aqui no cartão da Caixa, e eu não pude pagar. Eu me vi apertado naquele mês. Aí eu entrei em contato por telefone pedindo um parcelamento, e esse parcelamento foi deferido. Foi tipo era uma entrada de 180 mais 5 de 180 para me pagar todo mês. Naquela época não existia ainda o Internet Bank, e como a fatura vindo pelo correio sempre chegava com atraso, as faturas aqui chegavam em média com 15 dias de atraso pelo correio. Aí para eu não fazer pagamentos atrasados, eu ligava na central de atendimento e pedia o código de barra. Aí ela ditava, eu anotando no papel, e anotava o valor da fatura e pagava na casa lotérica, ou então lá no caixa eletrônico do banco. E eu paguei a primeira parcela. Quando foi na segunda, eles me comunicaram que estava cancelado aquele parcelamento, que foi um erro. Falou, foi um erro, você não tinha direito a esse parcelamento, você poderia ter pagado o valor mínimo, ou só após 90 dias, se 90 dias você não tivesse pagado nada, aí o banco iria te oferecer um parcelamento, mas foi um erro, então a gente cancelou. Pois eu entrei na justiça, o juiz colocou na sentença assim, ele colocou que o banco tinha todo o direito de me cobrar o que ele cobrou, porque eu havia contraído uma dívida e era eu que não estava honrando em pagar essa dívida dentro do prazo, e que conforme a análise dos documentos do processo, constava que eu tinha comprado uma passagem internacional. Então, se eu tinha condições de comprar uma passagem aérea internacional, por que eu não tinha condições de pagar a minha fatura em dias? Então, eu acredito, eu fui chamado de réu, condeno o réu a pagar 3 mil reais de indenização para a agência da Caixa Econômica, e revogou, né? Eu lembro que na época eu assinei um termo de hipossuficiência para não pagar as custas judiciais, e ele revogou as custas, a gratuidade da justiça. Naquela época, o que há 9 anos atrás, eu tive que pagar 700 reais de custas judiciais. Aí, os 3 mil, o que o advogado fez? Recorreu para Belém, e depois de mais de ano foi derrubada, né?
ele chama turma recursal, né? Uma turma de recursos do Tribunal de Justiça derrubou essa sentença do juiz. Que eu me lembro do Diego falar assim, rapaz, mas é muita petulância de um juiz. Quer dizer que você não poderia comprar algo no valor de R$ 3.000? Quantas pessoas compram uma geladeira de 3 mil e pagam em 12 prestações? Tem gente que compra até coisas de maior valor, né? R$ 5.000 parcelado. Aí quer dizer que você não poderia ter, mesmo não, ele está considerando aqui que você é rico, né? Se você teve condições de comprar essa passagem, você é rico, você tem condições, você não está em crise e que, portanto, eu estava tentando lesar o banco. Aí o que está dito é isso, ele falou, semana que vem eu vou ter que retornar lá com ele para ver com detalhes essa questão. Ele vai entrar com recurso e esperar, né? Esperar para ver se derruba. A intenção é derrubar essa sentença. Olha, quando ele me falou isso, eu já na calçada, a gente foi conversando, ele parece um chaminé, esse advogado de fumar. Cara novo, ele tem 30, acho que 35 anos, 35, 36 mais ou menos, mas fuma demais. Ontem eu até ele tocou, assim, ele comentou alguma coisa, perguntando se eu tava achando ele velho, né? Eu disse, não, acho que tu tá assim abatido, cansado, né? Tá mais magro. E eu falei, rapaz, moço, larga desse cigarro. Falei, esse cigarrão aí, tu vai ver depois as consequências, mas... Enfim, hoje, assim, ontem o meu assunto com ele foi, tirando esse momento ali já na despedida, o meu assunto com ele é profissional. Mas eu disse assim pra ele, eu falei, meu amigo, pois olha, eu acho que eu vou deixar esse caso dar 1, 2, 3 milha quieto. Sabe, o que der pra resolver no acordo lá eu resolvo, mas eu acho que eu não vou não. Eu falei, mais uma vez, tá provado aqui que pessoas comuns, pessoas simples assim, trabalhadores, né? Como nós, a gente não tem direito de estar indo na justiça reivindicar nada. Principalmente essas questões assim, consumidor contra empresa. Eu falei, tu já prestou? Eu falei, olha, eu já trouxe pra ti aqui, eu trouxe pra você uma demanda da empresa Satélite Norte, ônibus, perdemos. A Caixa Econômica, eu trouxe para você, nós perdemos, ainda o juiz ainda condenou-me a pagar 3 mil, sorte que depois foi derrubada, mas não ganhei nada com isso aí, foi perda, ainda tive que pagar custas judiciais. Agora o processo de minha mãe, que ganhamos, ainda tinha um restante, né, que esse restante é seu. Eu falei, não é nem para mim, esse restante era para você, pelos seus trabalhos, pelo seu esforço. E agora vamos ter que devolver. A justiça está condenando para que a gente devolva esse dinheiro, né? Eu falei, meu amigo, onde é que existe justiça nisso aí? Eu falei, a justiça é um órgão que está para atender os direitos de empresas, empresários, políticos, né? Por exemplo, como qualquer funcionário público que funcionário público ou funcionário de empresa privada que recorrer à justiça por algum problema, aquilo demora anos e anos aquele processo, e na maioria das vezes não ganha. Ou então o consumidor que processa uma empresa, são anos e anos e não ganha, na maioria das vezes, mas o empresário ou o político, ele chega lá em minutos. Eu já vi, a cidade que eu moro tem uma comarca da justiça que responde por vários municípios aqui da região. Então, eu já vi prefeitos de outras cidades aqui, tipo assim, tá tendo uma greve, tá tendo tal situação lá, e eles chegam, é questão de 30 minutos, ele entra lá dentro do gabinete, lá do juiz, e em 30 minutos ele já sai com a liminar. Infelizmente aqui eu não posso. Eu tenho uma situação que está acontecendo aqui na minha cidade, com uma empresa que se instalou aqui, que ela está lesando muita gente aqui, sabe? Muita gente. E um grupo de pessoas aqui começou, como diz o outro, empinar a carroça pro lado dessa empresa. Ah, meus amigos, mas foi numa tarde. Tipo assim, o trem começou meio-dia, quando foi 4 da tarde, tinha 20 carros da polícia. Veio polícia até de outras cidades para cá, que a empresa tinha conseguido uma liminar do juiz e chegaram lá, desceram o sarrafo em quem estava lá tentando atrapalhar a movimentação da empresa, sabe? Já chegaram, spray de pimenta na cara, bala de borracha e... Vocês viram como é rápido? Prefeitos também, eu já vi prefeitos. Eu acho que eu já contei esse caso aqui, né?
Uma vez, numa manifestação dos professores, uma vez eu vi a sindicalista falou na frente do fórum, falou assim, os nossos direitos, quando a gente traz para cá, fica enterrado aqui, né? Dentro dos arquivos, nunca tem uma resposta. Ou quando sai uma resposta negativa, né? Mas políticos, quando chegam aqui, é rápido, tudo é rápido. Na mesma hora eles conseguem o que eles querem. Meu Deus, eu tô assim, de ontem para hoje, eu tô impressionado. Eu podia esperar, eu podia pensar qualquer outra coisa, mas esse processo aí, dessa empresa de energia, a gente tem que devolver, nós sermos condenados a devolver o que a gente recebeu na forma de indenização. Essa daí foi, como diz outro, foi para acabar, viu? Eu tô... Sempre a gente é surpreendido, quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre é surpreendido com alguma coisa. E eu já tenho que me preparar, viu? Tenho que me preparar para isso aí, porque vai que essa turma lá de Belém, né, esse povo da justiça lá em Belém, decida, não, vamos fazer valer aqui o que esse juiz determinou e botar essa mulher aqui para devolver, né? Eu falo que vai sobrar para mim isso aí, né? Porque a minha mãe não tem condições de devolver. É esperar, né? Eu não vou sofrer por antecipação, mas aqui tá a prova, meus amigos. Justiça para pessoas comuns não existe. Ela existe se for para ferrar com a gente. Entra dentro de uma loja, quebra alguma coisa dentro de uma loja, tente lesar uma empresa aí para você ver o que te acontece. Uma justiça funciona e rápido. Agora, se é você o lesado, o prejudicado para querer... Ontem eu estava deitado aqui na minha cama e pensando, eu digo, esse juiz, com certeza, ele deve... Talvez quando ele viu lá, né, quando ele leu assim, todo o processo e a petição lá da empresa, ele deve ter pensado, mas quem é que essa velha desgraçada, uma pobretona fudida dessa daqui, pensa que ela é? Pra estar tomando dinheiro de uma empresa rica? Pera aí que eu vou já te ensinar, vagabunda. Eu vou fazer tu devolver agora esse dinheiro aqui pra empresa. Uma vez, eu já vi muitos vídeos falando sobre juízes, que juízes é uma casta, eles são uma casta aristocrata, muito privilegiada no serviço público. É a única pessoa, né? É o único cargo no serviço público que não pode ser punido. Eles não são punidos. Qualquer servidor público, mesmo nos altos cargos, né, do serviço federal, se ele fizer coisas erradas, ele é punido. Esses dias eu vi lá um diretor da Polícia Rodoviária Federal, acho que está preso e teve a aposentadoria dele cassada porque participou daquele... Ficou tentando atrapalhar as pessoas lá no Nordeste, no dia da eleição, de irem votar a pedido não sei se foi a pedido, mas assim, para tentar ajudar o Bolsonaro. Pois ele parece que depois que isso aconteceu, ele pediu a aposentadoria dele, depois foi cassada essa aposentadoria e está preso. Quantos e quantos casos a gente vê de pessoas, são policiais, é professor, médico, concursado, que quando ele comete crime, ele vai preso, ele perde o serviço, ele perde o salário dele, o cargo, ele é demitido e vai para a cadeia. Juízes não, juízes eles cometem crimes e o máximo que de punição, né, a punição, que eles chamam isso de punição, é aposentadoria integral. Aposentadoria integral. Aquele deputado federal Kim Kataguiri, pouco tempo atrás eu vi que ele estava mobilizando dentro do Congresso e até pedindo para que as pessoas assinassem, fizessem assinatura virtual para aprovar uma nova lei para derrubar esse privilégio. Por que juiz tem que ser privilegiado nesse aspecto? Por que ele não pode ser punido igual aos outros servidores públicos? Pessoal, eu não, assim, sinceramente, para mim isso foi um absurdo, essa sentença. Eu acho assim, vamos considerar que então foi errado. Não, realmente foi errado, né? Não tinha que punir, não foi quem sentenciou lá atrás? Então o juiz lá em 2018, lá que você tem que pagar, porque senão vai incorrer multa e tal. Então é ele que deveria, esse juiz, foi ele que assinou uma coisa errada e não nós aqui. Nós recebemos porque a gente confiou na decisão da justiça. Como assim agora a gente vai ser penalizado por uma coisa dessa? Assim, é o primeiro caso que eu vejo. Eu nunca tinha ouvido falar de um caso desse, assim, de alguém que ganhou uma indenização depois de todo um trânsito em julgado do processo e depois ter que devolver. Desse aí realmente eu desconhecia esse fato. Se houve erros aí, certeza não foi de mim nem da minha mãe aqui.
Mas assim, pessoal, essa é a justiça. Eu agora, depois desse daí, eu acho que eu vou deixar quieto. Eu fico até com medo, acredito. Eu fico com medo. O advogado ontem falou para mim, ele falou, não, você espere, deixa chegar o prazo, né? Quando chegar lá em janeiro, se a empresa cancelar e não te devolver o dinheiro, vem aqui que eu entro com uma liminar para obrigar a empresa a devolver o dinheiro. Ontem eu falei de moço, agora eu desanimei, porque eu falei, vai que a gente entra com esse processo e esse juiz aí decida me condenar, não, você vai pagar 5 mil para 1, 2, 3 milhas de indenização, porque você está querendo sacanear com a empresa. Você está tentando lesar a empresa. É difícil, viu? Assim, cada vez mais eu tô perdendo crédito, assim, não tem como confiar nisso aí. E eu acredito, eu acho que é um órgão que para ali é para amparar o direito de quem é rico. Eu vi num vídeo aqui, uma pessoa pagou para entrar com uma liminar contra 1, 2, 3 milhas, pedindo lá para que emitisse o bilhete. A pessoa pagou R$ 1.900 de custas judiciais. Tava lá no comentário do vídeo, paguei 1.900 por cada passagem. Cada uma passagem, em nome de um passageiro, R$ 1.900. Nem compensa, a justiça não é grátis, né? Ela não é grátis para você acessá-la, tem que pagar. Advogado não é barato. E aí você fazer todo um gasto, toda uma preparação para chegar lá, o juiz dá ganho de causa para a empresa. E ainda nos condenar a pagar uma multa para a empresa. Aliás, uma indenização para a empresa. Não tem como confiar nisso aí, não. Olha, ontem eu falei algumas coisas aqui, eu gostaria ainda de reiterar alguns pontos, né? Eu nem sei, de repente eu até falei, não estou lembrando, mas está na minha cabeça que eu não falei. O que eu tenho a dizer para vocês, assim, a justiça é isso aí. Eu acredito que as empresas, elas agem da forma como elas agem com seus clientes, é porque elas têm essa segurança. Eu acredito que o conluio de empresários com o poder judiciário é muito grande. Olha, eu lembro que antes de eu contratar o Diego para acompanhar esse processo contra a empresa de energia, às vezes, um exemplo, a audiência estava marcada para 10 da manhã. Quando nós chegávamos lá, às vezes o funcionário que nos atendia, ele dizia assim, não, a empresa já esteve aqui mais cedo. A empresa ela já esteve aqui, já até entrou ali na sala do juiz, e aí já resolveu isso, e aí a gente só vai te passar. Eu não falei para vocês dessa questão que a intimação foi entregue no prazo muito em cima. Eu lembro que uma vez, teve uma das audiências que a gente chegou lá, aí o próprio juiz falou assim, olha, porque a empresa trouxe um documento e aí a funcionária, ela anexou o documento numa outra pasta, na pasta errada, sabe? E aí a gente não localizou. Depois esse documento aí não teve como, né? A empresa veio mais cedo aqui, a gente até despachou, porque não teve como. Sabe aquelas desculpas mais esfarrapadas, meus amigos? Mais esfarrapada que na minha cabeça eu pensava, só pode que essa empresa chegou para esse juiz e deu uma propina, deve ter oferecido ali para os funcionários, a gente dá tanto aqui para vocês, e aí deixa esse trem quieto, não deixa isso para frente. Mas a minha mãe, nós tínhamos que respeitar o horário que foi agendado, tinha que entrar dentro da sala na hora que fosse chamado, mas a empresa ela tinha total acesso ali dentro do juizado. Qualquer horário, entrava dentro da sala lá do juiz, já conversava. E eu vou relembrar aqui um fato que eu sei que eu já contei isso aqui para vocês tempos atrás. Esse advogado que sempre pegou minhas causas, o Diego, certa vez eu conversando com ele, ele me revelou um segredo da profissão dele. Ele disse assim, ele falou assim, Vitor, processos como o seu, que tipo assim, eu só vou ganhar eu vou ganhar alguma coisa quando sair a sentença, se ganhar, né? Aí 30% é meu. Esse tipo de processo, eu não cobro o juiz. Eu deixo lá, se sair daqui 5 anos, 10 anos, eu vou esperar, né? Um dia quando for despachada, eu ganho essa causa. Porque assim, eu não posso estar indo, o tempo todo lá dentro do gabinete do juiz para estar cobrando. Porque senão ele pode tomar nojo da minha cara, ficar com raiva de mim. Então assim, tem alguns tipos de processos que eu posso entrar lá dentro e cobrar ele, agilidade, e eu vou te explicar como é que é. Ele falou, eu tenho clientes aqui no escritório que são clientes ricos, pessoas com muita grana, sabe? Então ele chega, ele tem uma situação
que precisa ser resolvida com urgência. Tem que ter um aval, uma decisão do juiz com urgência. E às vezes, se for entrar na fila de espera lá da sequência, né, tipo por ordem de chegada, vai demorar muito, né, até chegar a vez ali para o juiz poder... que são diariamente são protocolados muitos processos ali. Então o que o cliente chega para mim e fala: olha, eu te pago 100 mil. Eu te pago 100 mil para você desenrolar. Chega no juiz lá e consegue essa assinatura. E aí eu garanto 100 mil. E aí vê o que oferece alguma coisa lá, vê o que tu consegue resolver lá. Aí ele me disse que quando ele tem esses clientes que oferecem ali 80 mil, 100 mil para ter uma resposta rápida daquele processo, ele diz que entra lá dentro e mostra: olha, Merentíssimo. Não, Merentíssimo não é excelência, né? Assim que ele chama. Excelência, eu tô com esse processo, é um cliente assim, olha, 100 mil, tá? 100 mil que ele já vai me pagar aqui. Desses 100 mil, se você der o despacho, eu sei lá, daqui 3 dias pra mim, 30 mil eu passo pra você desse dinheiro, tá? 30 mil é seu. Ele me disse, o Diego, ele me disse que já teve processo que foi despachado na hora. Peraí, não sai daqui não, peraí. Deixa eu olhar aqui, o que é mesmo? Ah, isso assim, é? Não, peraí, já dá a canetada na hora. E depois a transferência do dinheiro foi feita na conta. Ele disse que várias vezes. Então ele disse: qual é o cliente que eu vou chegar na mesa do juiz e vou pedir para que ele antecipe? Tipo assim, o processo estava bem aqui, tinha 600 processos na frente. E aí eu consigo tirar aqui de baixo e botar em cima, no topo aqui, pro juiz assinar e despachar logo. Grana, meu amigo, grana. 30 mil, 50 mil, sai na hora. No máximo 3 dias o processo. É assim que eu ganho dinheiro aqui. Esses são os clientes que faz com que eu melhore de vida aqui, sabe? Que resolve a minha situação. Porque ainda, ele falou, tem muita gente rica, empresários ricos, pessoas. Ele chegou a me confessar que já teve vezes do próprio cliente com ele. E o Diego com o cliente ia entrar dentro do gabinete do juiz e lá dentro a negociação ser feita. Não é fora não, no outro lugar não, é lá dentro do órgão, lá dentro do Fórum de Justiça o acordo é feito. Então, é isso que eu estou falando. Quando eu digo que a justiça é para atender para esse tipo de pessoa, é isso aí. E aí eu acho que para eles lá é uma ofensa. É uma ofensa quando um cliente ousa, né, um cliente pobre, uma pessoa trabalhador assalariado ousa querer reivindicar recebimento de indenização, alguma coisa de empresário. É muito difícil ganhar, meus amigos. É muito difícil, sabe? Então, e assim, as empresas elas sabem disso. Infelizmente, eu vi tanto vídeo aqui que eu não consigo lembrar, mas eu vi um rapaz aqui falando da 1, 2, 3 milhas, no seu vídeo, ele falando: gente, isso aí foi um plano friamente planejado, há meses atrás. Tudo foi planejado fazer isso aí, onde eu estava vendo que 40 mil pessoas foram lesadas nessa compra de passagens flexíveis. 40 mil pessoas. Eu falei: por que eles fazem isso? Porque eles têm a garantia da justiça. Eles sabem que não vai dar nada. Podem pesquisar aí que a maioria das pessoas que compraram essas passagens, que estão entrando com liminares, pedindo devolução do dinheiro, os juízes estão negando, todos que estão entrando. Eu vi um caso, um só, de todos os vídeos que eu assisti, eu vi um caso de um advogado que conseguiu, que um juiz lá assinou para a empresa emitir os bilhetes. E o resto está sendo negado. Tipo assim, se quiser vai ter que aceite o que a empresa está oferecendo, os vouchers. A lei fala que é crime. No Código de Defesa está escrito que é crime isso aí. Ele se cancelou, tinha que devolver o dinheiro. Mas o que vale não é a lei, o que vale é o que o juiz quer, né? O que ele determina. Por quê? Porque já sabe que ele também não vai dar nada contra ele, né? Se ele decidir contrário à lei, o máximo que pode acontecer foi o que aconteceu em relação à Caixa, né? A segunda instância anula aquela sentença e se diz, vida que segue, né? O juiz continua no trabalhozinho dele normal. Bom, mas eu sei que isso não vai acontecer, pessoal. Isso aqui não vai acontecer, mas eu acharia muito bom, assim, se de repente essa lei, eu acho que melhoraria alguma coisa na justiça, sabe? Se de repente botasse assim: olha, a partir de agora, juízes, eles serão punidos tal qual qualquer outro servidor público. Se fizer coisa errada, cometer crimes, vai para a cadeia, não vai ter mais aposentadoria, ou se tiver aposentado, vai ter aposentadoria cassada.
eu acho que o juiz ele ia pensar 10 vezes antes dele fazer certas coisas lá dentro, sabe? Pessoal, isso aqui é um spray de garganta, viu? Que eu tô... A garganta tava meio falha aqui. E olha, vamos lá, um pensamento aí que eu não tinha dito anteriormente. Eu falei uma coisa e não concluí o raciocínio. Eu disse assim, eu disse que muitas pessoas, diante de um diálogo, elas têm solução para tudo. Eu, ao longo da minha vida, hoje às vezes eu sou seletivo, assim, digo, principalmente no campo pessoal, assim, quando eu tô com um problema, pessoalmente conversando, porque muitas pessoas, elas têm uma tendência de já ter a solução para o problema. Que é tipo assim, mas isso aí só aconteceu contigo porque tu não comprou em tal site, porque se tu tivesse comprado de tal empresa, de fulano de tal, isso não teria acontecido. Ou então você tinha que ter percebido que isso aí era um golpe, né? Isso aí estava na cara. Eu vejo essa fala um pouco bastante desprovida de empatia. Porque nem sempre, meus amigos, 40 mil pessoas caem num golpe desse. Então 40 mil pessoas são burras, são imbecis, né? Porque eu diria assim que o golpe ele foi muito bem arquitetado. Muito, muito bem arquitetado, assim, de modo a gente não perceber. Não achar que fosse, né? Eu vi dessa maneira, né? Eu afirmo para vocês que eu já comprei passagens aéreas diretamente do site. Já comprei Gol, Latam, Azul e eu já fui sacaneado. Eu vou fazer uma pequena reprise aqui. Eu vou mencionando aqui. Em 2018 eu comprei uma passagem para viajar no trecho Palmas-Campo Grande. Eu ia fazer um concurso lá. Eu comprei a passagem, imagine, 3 meses antes. Eu comprei essa passagem da data da prova. Faltando 30 dias, eu tenho um hábito de sempre estar olhando, né? Eu sempre estou ali olhando. É um conselho que eu dou para vocês. Se você tem passagem aérea para frente, meses à frente, de vez em quando dê uma olhadinha. Vai lá, digita o localizador e veja como é que está a situação, se está tudo ok. Porque às vezes a sua passagem poderá ser cancelada e a companhia aérea não te comunicar, que foi o que aconteceu comigo. A Gol cancelou a passagem e não me comunicou. Eu não recebi nenhum aviso por telefone, nem e-mail, nem nada. Um dia, deixa eu olhar aqui. Quando eu olhei, estava lá. Eu digitava o localizador, aparecia que não existia. Aí eu liguei na central de atendimento. Quando eu liguei, uma atendente me perguntou, mas sim, a sua passagem foi cancelada há dias. O senhor não recebeu um aviso? Eu falei, não recebi nenhum aviso. Eu falei, eu resolvi olhar e descobri aqui que não está valendo mais. Senhor, pois foi cancelada, porque aí assim, o senhor tem o direito de pegar um voucher, você comprar uma nova passagem depois, ou então a devolução integral do valor. Qual que você prefere? Vocês prestaram atenção? Ou seja, se eu não olho lá, era capaz de chegar o dia. Eu ia comparecer no aeroporto quando eu chegasse para fazer o check-in, que eu ia saber que a passagem está cancelada. Aí consegui, eles me devolveram o dinheiro, eu comprei uma nova passagem na Azul. Um outro caso que eu vejo acontecer muito, aí mostrando na televisão, a pessoa compra uma passagem, chega no aeroporto, o avião já está lotado, não tem vaga. Tem até um nomezinho em inglês que dá para essa prática. Não tem mais vaga no avião. Aí a pessoa vai ter que esperar, né? A empresa achar outra vaga em outro voo para alocar essa pessoa. Eu estou tentando lembrar. Lojas Americanas. Quem não se lembra do meu caso lá em 2019, da Lojas Americanas, comprei uma impressora no valor de R$ 1.500. A impressora veio com defeito. Passei 4 meses me humilhando, mandando e-mail. Fui na loja física, que pedi socorro, pedi ajuda, pedi a gerente lá, por favor, veja esse caso. Aí eu ligava, não atendia, mandava e-mail, não respondia. Fui na loja física, a gerente disse assim, você comprou na internet, não foi? Pois resolve lá. Sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui na loja física a gente só resolve os problemas que são vendidos aqui, na loja física. O que você comprou na internet você tem que resolver por telefone. Por telefone ou na internet, eu não tenho nada a ver com isso aí. E não me deram nenhuma assistência da garantia. Não tive, eu joguei fora. Joguei no lixo essa impressora, porque nem eu ainda levei 2 lojas aqui para ver se consertava e não teve conserto. Não acharam, não descobriram o que era o problema e não teve solução
Aí eu joguei fora, perdi R$ 1.500, meus amigos. Eu tô tentando lembrar aqui mais alguma coisa. Ou seja, Lojas Americanas, uma loja super renomada, me deu esse prejuízo. A Gol, uma empresa super renomada, por pouco eu não ia ficando na mão, ia perder minha viagem se eu não olho lá. Aquela Decolar.com, quando eu fiz aquela compra para ir para os Estados Unidos, eu pesquisei, aquilo ali foi uma compra que eu comprei me arriscando, porque eu vi o pessoal, muita gente comentando, falando, olha, se você comprar passagens pela Decolar, torça para você não ter um problema, um voo. O pessoal falava muito de conexão, de repente eu pego um voo, aí desço em tal lugar, e aí de repente aquele voo chegou atrasado, perdi a conexão. Aí você vai ter que entrar em contato com a Decolar, e a Decolar, não sei se mudou agora, né, do ano passado para cá, mas até a época que eu estava na vigência daquela viagem, eu no telefone não atendia, você não tinha e-mail, eu não conseguia, era só pelo telefone, não tinha. Aí, se eu não me engano, acho que tem uma central, tem um link lá que você, atendimento, sei que você manda, aquilo demora, sabe? Não é assim, não é, você mandou hoje, vai ser respondido hoje. E eu lembro que antes de eu viajar, eu liguei para a companhia aérea e fiz a pergunta para a atendente, eu falei, senhora, porque tinha conexões, né, pela United. Eu falei, se de repente, seja na ida ou seja na volta, por exemplo, de repente acontece do voo atrasar e quando eu chegar lá no lugar que tem a conexão, o meu voo de conexão já partiu. Como é que fica? Eu falei, existe a possibilidade de eu resolver com vocês? Aí foi que a atendente me respondeu, ela falou, senhor, a partir do momento que você embarcar com a gente, aí toda a responsabilidade é nossa, fique tranquilo. Você não vai precisar mais entrar em contato com a Decolar, principalmente num caso desse, né, que é, se foi por atraso da própria companhia aérea, você basta ir no balcão lá que a gente já vai te colocar no próximo voo sem nenhum custo. Aí eu viajei tranquilo, né, assim, que bom que tudo deu certo. Na verdade, na ida teve um atraso na conexão, eu tive um atraso, mas... Olha, aqui eu tiro o chapéu, assim, eu tiro o chapéu para United Airlines, que companhia aérea top, viu? Eu não tenho do que reclamar, fui muito, muito bem atendido por eles. Só para vocês terem uma ideia, na minha volta, a mala grande, né, passou 4 quilos de bagagem. E eu lembro da moça lá, em vez dela cobrar esses 4 quilos, ela falou para mim, não, o senhor tire coisas da sua mala grande e bote na mala pequena, porque a mala de mão não é pesada, aí mesmo se ultrapassar um pouco, você pode levar, e aí não precisa pagar. Vocês acham que se fosse aqui no Brasil, se fosse a Latam, a Gol, por exemplo, eles iam fazer isso para mim? Eu ia chiar, meus amigos, para pagar esses 4 quilos de bagagens a mais que tivesse, não ia ter esse direito. Mas lá nos States, a empresa, uma funcionária da empresa me ajudou nisso aí, e não precisei pagar nem um centavo. Na ida, atrasou 3 vezes o voo, mas era incrível, assim, na hora que imediatamente a empresa já me comunicava via e-mail, via SMS, WhatsApp, eu recebi tudo, assim, os comunicados, não, o seu voo agora é para tal horário. Foi tudo ali naquela manhã, tava para 9, aí jogou para, sei lá, 10h30, depois jogou para 11 e pouco, e na terceira vez jogou para 13 horas. Mas tudo deu certo. Mas isso eu falo que isso aí não foi mérito da Decolar, não. Isso aí foi mérito da companhia aérea, a United. Se a United não tivesse tido esse cuidado e desse algum problema, eu ia chiar nas mãos da Decolar. A vantagem da Decolar é que ela já emite na hora os bilhetes, mas eu já vi muitas reclamações deles, problemas de conexão. Porque aí o passageiro está lá, a companhia aérea às vezes não quer resolver, não. Esse caso você comprou foi na Decolar, para você tem que entrar em contato com a Decolar. Aí fudeu, meus amigos. Fudeu se estiver no trânsito da viagem. Então assim, não exige. O que eu quero dizer a todos aqui, né? Sofremos, muitas pessoas, milhares de pessoas sofreram esse golpe da 1, 2, 3 milhas, mas essa coisa de dizer, não, mas se tivesse comprado em tal site não ia acontecer? Tá, sei. Era esse o meu depoimento. Não sei se eu estou lembrando, eu estou tentando lembrar aqui de alguma coisa. A gente não tem muita saída, né? As empresas, se ela quiser sacanear, ela vai sacanear. E é assim, meu amigo, se você que está me ouvindo aqui, se você é um empresário rico, tem
Você tem uma equipe de 5 advogados que trabalham exclusivamente para você, para a sua empresa. Se a companhia aérea te lesar, você vai entrar com ação na justiça e vai ganhar, porque, porra, na hora que o juiz olhar, olha, isso aqui é empresáriozão rico, né? Bem, não posso deixar esse empresário aqui na mão, sabe? Ele é da minha casta, né? Ele é rico, então esse aqui eu vou ajudar. Agora, então, para o empresário rico, ele vai ter o direitozinho dele garantido ali, né? De ser ressarcido, de ser indenizado. Agora, quem diabo é essa pessoa aqui? Isso aqui é um professorzinho lascado. É um trabalhador assalariado, ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos para sobreviver e tá querendo ter direito aqui, direito à passagem aérea, direito de indenização. Pera aí, vagabundo, que eu vou já te botar. Tu não aprendeu no amor, pois você vai aprender pela dor. Eu vou te meter aqui uma multa. Eu vou te meter uma multa pesada aqui, que é para tu criar vergonha na tua cara e tu se colocar no teu lugar de pobre. Onde é que já se viu pobre? Pessoal, agora eu vou falar o discurso que a esquerda fala. O que você, pobre, quer estar se misturando no meio de gente rica? Viajar é pra gente rica. Fazer passeio nos Estados Unidos, Europa, isso é para ricos, tá? E você tá querendo contaminar o ambiente das pessoas ricas, bem-sucedidas? Fique rico primeiro, tá? Se torne um rico primeiro, para depois você vir querer se misturar no nosso meio. Isso é para você aprender. Isso é para você aprender, tá? Do mesmo jeito. Certeza, foi o caso aqui da minha mãe. Eu vou mostrar para essa velha ordinária aqui, para ela nunca mais ousar fazer esse tipo de coisa contra nenhum empresário, tá? Ela tá pensando que ela é o quê? Não passa de uma morta de fome, fudida, lascada, e acha que vai ter algum direito aqui na justiça. É assim, meus amigos, é assim que funciona a justiça, tá? É desse jeito. Não se iluda. Agora, só a ressalva, né? Em qual é o caso que a sua situação ela vai ser resolvida com muita agilidade, se for para te prejudicar. Sempre que for para você se ferrar, a justiça ela vai ser rápida, muito rápida. Mas para te beneficiar, jamais. Jamais. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, caso eu ainda esteja aqui no YouTube, se eu estiver com vida, com saúde, o que resolver lá no futuro eu direi a vocês aqui, se nós tivemos que pagar esses 8 mil de volta, ou se conseguimos derrubar a indenização. Quanto à viagem, eu estava com 2 projetos na minha cabeça. Um seria, se não derem mesmo a passagem, seria entrar na justiça para requerer o dinheiro de volta. Ou, se não, pegar o voucher, né? Eu digo a vocês, se eles dessem 2 vouchers, eu até aceitaria, mas é aquele aceitar, meus amigos, com desconfiança, sabe? Porque quem me sacaneou uma vez, pode sacanear 20, 50, 100, né? Como é que eu vou confiar? Se fez isso agora, de repente eu pego esse voucher, compro uma nova passagem, pode me sacanear de novo lá na frente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Era esse era o meu desabafo, né? Quando eu militei, só mais uma coisa, quando eu fui militante do movimento de direita, eu escutava muito a direita dizer assim, que, olha, a esquerda divide as classes, né? A esquerda, ela coloca os ricos contra os pobres, a esquerda diz que rico não gosta de pobre. E eu realmente acreditava naquilo, eu pensava assim, que é porque a esquerda é malvada, é ruim, né? E ela não quer que misture, os ricos e os pobres se misturam. Só que essas experiências que eu tenho visto, realmente eu dou razão para a esquerda. Ó. A esquerda ela tem razão nesse argumento dela. É rico. Um dia desse eu vi, pessoal, num comentário de vídeo, eu vi um perfil de uma senhora lá, uma senhora que se passou por uma pessoa rica. Ela estava falando, já foi agora, sobre esse caso da 123 milhas. Ela falou assim, pois eu estou dando graças a Deus disso ter acontecido, porque eu não estava suportando tá dentro de aeroporto e dentro de avião, misturado no meio de gente pobre, sabe? Isso não tá certo. Então agora viaja quem é rico, né? As pessoas ricas que têm condições de pagar as passagens caras, aí essas sim, tá dentro da nossa classe. Agora, gente pobre misturado no meio de gente rico, e eu sou sincero, pessoal, eu deixo essa pergunta para vocês comentarem aqui, lá no seu íntimo. Se você quiser escrever aí, coloque a sua opinião. De verdade, você acha que gente rica gosta de gente pobre? Que gente rica tem simpatia por pobre? Talvez, você pode ver, assim, uma situação ou outra de um rico que ajuda, né, que faz uma filantropia, às vezes tem, né? Um caso assim que tem um bom coração, mas de maneira geral, as pessoas ricas, elas têm ojeriza de gente pobre.
por um lado eu entendo, né? Por um lado eu entendo de gente rica não gostar de gente pobre, porque o pobre é um jeito de ser completamente diferente, né? Eu não conto pra vocês como é que são as crianças pobres onde eu leciono, os adolescentes, assim, a indecência, a má conduta, a maledicência, é tanta coisa ruim, né? Então eu acho que os ricos, de certa forma, eles não se misturam porque são mundos muito diferentes, né? Mas o Estado, né, o Poder Judiciário, quanto um órgão de Estado, ele não deveria fazer dessa forma, né? O Estado não é para isso, não é para dar o equilíbrio na sociedade, não é para manter a ordem. Não fala que, né, a própria Constituição, né, a Constituição que né, o Estado de Bem-Estar Social e a Constituição Cidadã, que chama, né? Que é para isso, o Estado ele trabalha para tentar amenizar essas desigualdades. Enfim, mas o próprio Estado, conforme, pelo menos dentro do Poder Judiciário, é o que a gente já tá, é o que eu estou testemunhando aqui. Enfim, me perdoe aí os palavrões, desculpa aí, eu não sou nem muito, não é a minha praxe tá falando palavrão, mas hoje eu acabei fazendo esse desabafo dessa maneira. Eu agradeço aí a todos que me ouviram e esses golpes vão continuar, viu, pessoal? Não tem, por mais que a gente tente, você desvia daqui, desvia dali, né? Eu todos os dias, quantas tentativas de golpe eu recebo aqui no meu celular? Esses dias eu recebi aí 120 mil pontos da Livelo, do Banco do Brasil. Golpe. Que eu ganhei não sei quantos mil. Golpe. Existe alguns golpes, que esses é escancarado, né? Dá pra gente. Quantos e quantos golpes eu já consegui, assim, eu de cara eu olho e consigo me desviar. Muitos, né? Mas às vezes tem aquele golpe praticado por uma empresa que a gente não consegue enxergar. Você não pensa que aquilo está sendo um golpe, né? Que será um golpe. Então, deixe aí seus comentários. Um grande abraço aí a todos. Tchau, tchau.